Olá, queridos, bom dia, Luiz Marcelo aqui na área. Vamos para o nosso quarto dia de leitura, vamos ler aí mais 60 páginas por volta disso, desse livro, que está incrível, falando sobre pensamento positivo. Muita coisa que a gente já sabe que precisa ser feito, né? Relações positivas, pensamento positivo, vibração, tá em contato direto com a fé plena e pura no Deus vivo, ou pode chamar do universo, as forças do universo, nesse diapasão do universo. Esse é o lugar, entende? Em plena, pura confiança, afastando qualquer dúvida que possa existir dentro de você. É um pouco que esse livro traz, é o que a gente já vem apregoando em todos os nossos cursos, palestras, programas, lives, mentorias e assim por diante. Esse é o lugar, esse é o esquema, para você poder atingir absolutamente tudo aquilo que você tem como objetivo. Senão, não tem jeito. De uma forma focada, obstinada, é pensar, comer com farinha, como eu digo. É tomar banho nesse objetivo, comer nesse objetivo, fazer sexo nesse objetivo, casar nesse objetivo, dormir nesse objetivo, acordar nesse objetivo, fazer seus exercícios nesse objetivo. Você está simplesmente imerso a esse lugar. Senão, não funciona, não consegue. Né? É simples você olhar, quando você se apaixona por alguém, você está se relacionando, tudo se torna esta pessoa. É a mesma coisa, senão a coisa não vai rolar. Tá bom? Bora lá, Lúcia Solange, vamos escutar mais um pouquinho? Bora lá. Então, let's go. Let's go. Vamos nessa. Deixa eu destacar da sua imagem, que às vezes não sai na câmera se não destaca. 10. Como solver os problemas pessoais. Desejo contar-lhe algo sobre pessoas afortunadas que encontraram a solução certa para seus problemas. Elas seguiram um plano muito simples, porém bem prático, e em cada caso, o resultado foi coroado de êxito. Não se trata de pessoas diferentes de você. Tiveram os mesmos problemas e dificuldades, pelos quais você talvez esteja passando, mas encontraram uma fórmula que as auxiliou a obter as respostas certas às questões que pesavam sobre elas. Essa mesma fórmula aplicada por você poderá proporcionar-lhe resultados similares. Primeiramente, permita-me que lhe conte a história de um casal, velhos amigos meus. Fazia anos que Bill, o marido, vinha trabalhando arduamente. Chegará então a uma alta posição em sua companhia, e estava certo de que o iam indicar para o cargo de presidente. Aparentemente não havia razão para que não se materializasse sua ambição, pois estava qualificado para aquele cargo, dados a sua capacidade, preparo e experiência. Além disso, tudo indicava que seria ele o escolhido para o cargo. Aconteceu que, ao realizar-se a eleição da diretoria, não o nomearam. Trouxeram de fora outro homem para exercer a posição de presidente. Eu tinha chegado à cidade justamente depois que se tinha verificado aquele golpe. Mary, a esposa, estava revoltadíssima. Durante o jantar, expôs com azedume tudo aquilo que gostaria de dizer àquela gente. Todo o seu desapontamento, humilhação e frustração transpareceram nas suas palavras de revolta. Bill, pelo contrário, mostrava-se calmo. Evidentemente sentia-se ferido em seu amor próprio. Achava-se desapontado e confuso. Mesmo assim, recebeu corajosamente o golpe. Como era uma pessoa essencialmente amável, não era de surpreender que deixasse de mostrar-se irritado ou violento em sua reação. Mary queria que ele se demitisse imediatamente. Instou para que dissesse àquela gente tudo o que precisavam ouvir e os deixasse depois. Ele não parecia propenso a tomar tal atitude. Disse que talvez fosse melhor continuar. Trabalharia com o novo presidente e auxiliá-lo-ia da melhor maneira que pudesse. Tal atitude poderia parecer realmente difícil. Contudo, ele tinha trabalhado tantos anos para aquela companhia que não haveria de sentir-se feliz em outro lugar. Além disso, comentou ele, achava que naquela posição secundária, a companhia poderia continuar a utilizar-se de seus serviços. A mulher voltou-se então para mim e perguntou o que eu faria naquele caso. Respondi que, tanto quanto ela, haveria de sentir-me desapontado e magoado, mas procuraria evitar que o ódio se apoderasse de mim, pois a animosidade, além de corroer a alma, desorganiza os processos do pensamento. Sugeri que precisávamos de orientação divina. Naquela situação, precisávamos de uma sabedoria que estava além de nossa capacidade. Havia tal conteúdo de ordem emotiva no problema que, sem orientação divina, não iríamos poder meditar sobre o problema de uma maneira objetiva e racional. Sugere, portanto, que guardássemos silêncio por alguns minutos e ficássemos sentados serenamente, numa atitude de oração, volvendo nossos pensamentos para aquele que dizia: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18h20. Fiz ver que éramos 3 e que, se pudéssemos fazer com que nossos espíritos se reunissem em seu nome, ele estaria então também presente para tranquilizar-nos e mostrar-nos o caminho que deveríamos seguir. Não foi fácil a esposa resignar-se àquela ideia. Mas como era uma criatura inteligente, acabou concordando com o plano. Passados os minutos de silêncio que sugerira, propus que dessemos as mãos. Embora estivéssemos num restaurante público, faria minha oração. Na oração, pedi a orientação de Deus. Pedi paz de espírito para Bill e Mary. Fui mais além, pedindo a Deus que abençoasse o novo presidente da companhia. Orei também para que Bill pudesse adaptar-se à nova administração e prestasse um serviço ainda mais eficiente do que o que havia prestado anteriormente. Após a oração, permanecemos em silêncio durante certo tempo. A esposa rompeu, com um suspiro e observou: realmente, creio que esse é o modo acertado de agir. Quando soube que o
Senhor, vinha jantar conosco. Receei que nos aconselhasse a tomar uma atitude cristã no caso. Francamente, não me aprazia fazê-lo. Estava possessa. Mas naturalmente compreendo que a resposta certa para o problema tem de ser obtida da maneira como fizemos. Vou observá-la fielmente, por mais difícil que possa parecer. Ela sorriu levemente, mas já sua animosidade havia desaparecido. De quando em vez procurava saber como iam os meus amigos. Embora tudo não corresse inteiramente como desejavam, iam gradativamente ajustando-se àquelas novas disposições. Puderam vencer o desapontamento e a má vontade. Mesmo Bill me confiou que estava gostando do novo presidente. De certo modo, tinha até prazer em trabalhar com ele, pois este o consultava sempre e parecia confiar bastante nele. Mary mostrou-se amável para com a mulher do presidente. De fato, chegaram a ponto de cooperarem em tudo e para tudo. Passaram-se 2 anos. Certo dia cheguei à cidade, onde moravam, e telefonei. Yes, é tal minha alegria que mal posso falar, disse-me Mary. Comentei que deveria tratar-se de coisa muito importante para deixá-la naquele estado. Sem dar atenção à minha observação, continuou. Aconteceu-nos a coisa mais maravilhosa. O senhor fulano, ela mencionou o nome do presidente e foi chamado por outra companhia. Trata-se de uma grande promoção. Será um cargo especial que o tirará de nossa organização. Vai ter uma posição ainda melhor. E fez uma pergunta, adivinha o que se passou? Bill acaba de ser notificado que é agora o presidente da companhia. Venha imediatamente para que nós 3 possamos render graças. Horas depois, quando estávamos reunidos, Bill declarou o seguinte: sabe, comecei a compreender que a religião, afinal de contas, não é uma teoria. Solvemos um problema de conformidade com os princípios científicos espiritualmente definidos. Estremeço só de pensar nesse problema se não tivéssemos seguido a fórmula contida nos ensinamentos de Jesus. Quem no mundo é responsável por essa tola ideia de que a religião não é prática? Jamais deixarei que um problema se apresente sem que o ataque da maneira como nós 3 o fizemos com este. Bem, passaram-se alguns anos. Mary e Bill tiveram outros problemas e a cada um aplicaram essa mesma técnica, sempre com bons resultados. Com o método que seguiram, qual de colocarem-se nas mãos de Deus, aprenderam a solver acertadamente os seus problemas. Outra técnica eficiente para solver problemas consiste simplesmente em conceber Deus como um associado. Uma das verdades básicas ensinadas pela Bíblia é que Deus está conosco. De fato, a religião começa com esse conceito, pois quando Jesus Cristo nasceu, deram-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A religião nos ensina que em todas as dificuldades, problemas e circunstâncias desta vida, Deus está sempre perto. Podemos falar-lhe, depender dele, receber seu auxílio e ter o inestimável benefício de conseguir o seu interesse, apoio e ajuda. Praticamente todo mundo crê, de modo geral, que se trata de uma verdade, e muitos têm experimentado a realidade dessa fé. Na obtenção de soluções corretas para seus problemas, torna-se, porém, necessário ir um pouco mais além da fé. Deve-se pôr realmente em prática a ideia da presença de Deus. Creia sempre que Deus é tão real quanto sua esposa ou seu sócio comercial ou seu mais íntimo amigo. Converse sempre com ele sobre seus problemas, creia que ele o ouve e lhe dá a devida atenção. Suponha que ele impõe em seu espírito, através do consciente, as ideias e previsões acertadas que se tornam necessárias para a solução de seus casos. Creia definitivamente que, nessas soluções, não haverá erros, que você será guiado em suas ações de conformidade com a verdade contida no resultado certo. Um negociante veio falar comigo um dia, em seguida a uma reunião do Clube dos Rotarianos, numa cidade do Oeste, durante a qual fiz um discurso. Contou-me que algo que havia lido em um de meus artigos tinha, conforme suas próprias palavras, revolucionado completamente sua atitude e salvado seu negócio. Naturalmente aquilo me interessou. Senti-me satisfeito de saber que o pouco que eu dissesse poderia trazer um resultado assim esplêndido. Estava enfrentando uma temporada difícil em meus negócios, disse-me. De fato, a situação estava tornando-se muito séria. Não sabia como iria poder salvar-me. Uma série de circunstâncias desfavoráveis, regulamentos e mentos da economia do país em geral, afetara profundamente o meu ramo de negócio. Li o artigo do senhor, no qual propugnava a ideia de se tomar Deus como associado. Creio que o senhor empregou esta frase: efetue um amalgamento com Deus. Quando li aquilo, pareceu-me uma ideia um tanto louca. Como um homem, uma criatura humana, poderia tomar Deus como associado? Além disso, sempre pensava em Deus como um ser imenso, maior que o homem, que eu, perante ele, deveria parecer um inseto. Mesmo assim, o senhor declarava que o devíamos tomar como associado. Afigurava-se-me uma ideia ridícula. Aconteceu que um amigo me deu um de seus livros. Nele encontrei essas mesmas ideias. O senhor narrava histórias verdadeiras acerca de pessoas que haviam seguido seus conselhos. Parecia que eram todas pessoas de grande sensibilidade. Mesmo assim, não me sentia convencido. Sempre tinha a ideia de que os pastores são idealistas teóricos e nada sabem sobre negócios e assuntos práticos. Deixei então de pensar no que o senhor tinha escrito, confessou ele com um sorriso. Contudo, aconteceu um dia uma coisa interessante. Tinha ido ao escritório e me sentia de tal forma deprimido que cheguei a pensar em dar um tiro nos miolos, como a melhor coisa que tinha a fazer para ver-me livre dos problemas que me assaltavam. Foi então que me acudiu ao espírito aquela ideia de tomar Deus como sócio. Fechei a porta, sentei-me na cadeira e pus a cabeça sobre os braços na mesa. Poderia confessar-lhe que em muitos anos, poucas tinham sido as vezes em que orei. Mas naquele dia, orei como nunca tinha orado. Falei a Deus que tinha ouvido a respeito daquela ideia de tomá-lo como sócio, que não sabia verdadeiramente o que isso significava, e como se fazia tal coisa. Contei-lhe que estava perdido e que as ideias que me vinham ao espírito eram assustadoras. Disse. Li ainda que me sentia completamente confuso e muito desanimado, e falei depois o seguinte: ó Deus, não posso oferecer-vos muita coisa em matéria de sociedade, mas associai-vos comigo e ajudai-me. Não sei como vós podereis auxiliar-me, mas desejo ser auxiliado. Por isso coloco meus negócios, toda a minha pessoa, minha família e meu futuro em vossas mãos. Aceitarei tudo o que vós disserdes. Nem sei como vós ireis dizer-me o que eu deva fazer, mas estou pronto a ouvir e a seguir vosso conselho se o derdes de maneira clara. Bem, foi essa minha oração, continuou ele. Depois que a terminei, fiquei sentado junto à mesa. Penso que estava esperando que acontecesse algum milagre, mas nada aconteceu. Mas o fato é que me senti inesperadamente sereno e descansado. Ficará verdadeiramente tranquilo. Nada fora do comum ocorreu naquele dia e à noite. Mas no dia seguinte, quando fui ao escritório, sentia-me mais disposto e mais satisfeito. Comecei a nutrir certa confiança de que tudo haveria de correr bem. É difícil explicar por que me sentia assim. Nada havia de diferente. De fato, poderia até dizer que as coisas pareciam um pouco mais sombrias, mas eu me sentia diferente, pelo menos um pouco diferente. Aquela sensação de tranquilidade não me abandonou. Comecei a sentir-me melhor. Continuei a orar todos os dias e conversava com Deus como com um sócio. Minhas orações não eram dessas que se ouvem na igreja. Eram mais uma conversa de homem para homem. Um belo dia, quando estava no escritório, assaltou-me uma ideia. Foi uma ideia inesperada. Eu disse para os meus botões: e que tal agora? Era algo que jamais me tinha ocorrido, mas eu soube imediata. Era o método que devia seguir. Não sei explicar como nunca tivesse pensado naquilo. Creio que isso fosse devido ao meu espírito ter estado muito carregado.
Ele não tinha estado a funcionar direito, talvez fosse essa a razão. Tratei de seguir imediatamente aquela ideia. O negociante deteve-se um momento e prosseguiu. Não, não era uma ideia. Era meu sócio que estava falando comigo. Pus logo em prática a sua ideia e as coisas começaram a mudar. Novas ideias começaram a surgir-me no espírito. A despeito das condições gerais, comecei a colocar o meu negócio nos eixos. A situação melhorou. Saí de minhas dificuldades. Não entendo de sermões nem sei escrever sobre esses assuntos que o senhor escreve em seus livros, mas permita-me que lhe diga uma coisa. Toda vez que o senhor tiver oportunidade de conversar com negociantes, diga-lhes que tomem Deus como sócio em seus negócios. Eles terão ideias melhores que pode vão empregar e transformar em verdadeiro patrimônio. Não me refiro apenas ao dinheiro, comentou ele, se bem que a maneira de se obter bons dividendos nas inversões é, creio, ter ideias orientadas por Deus. Diga-lhes que esse método de se ter uma sociedade com Deus é o que resolve acertadamente os seus problemas. Esse incidente é apenas uma das muitas demonstrações similares da lei das relações divinas e humanas a influir nas questões práticas. Desnecessário salientar a extraordinária eficiência dessa técnica para a solução dos problemas. Ela tem produzido resultados assombrosos em muitos casos os quais tive ocasião de observar. Nessa questão de solver os problemas pessoais, é importante, antes de tudo, compreender que a força para resolvê-los corretamente está dentro de nós mesmos. Segundo, é necessário elaborá-lo e praticá-lo de fato. Sem um plano espiritual definido, nada se consegue, é a razão do fracasso na solução dos problemas pessoais. O diretor de uma companhia contou-me que se coloca sempre na dependência do poder de emergência do cérebro humano. É sua teoria, e é razoável que o ser humano possui forças extras que podem ser extraídas e utilizadas em situações de emergência. Na conduta comum de cada dia, tais forças de emergência jazem em estado de repouso. Em circunstâncias extraordinárias, porém, a personalidade pode, quando solicitada, fornecer essas forças extras, se necessário. Uma pessoa que cria uma fé verdadeira não permite que essas forças permaneçam em repouso. Na proporção da fé, traz muitas delas para as atividades normais. Isso explica porque algumas pessoas demonstram possuir maior energia que outras no enfrentar seus problemas diários ou uma crise. Adotaram o hábito de recorrer normalmente àquelas forças, as quais, não fosse isso, permaneceriam ignoradas, salvo em alguma necessidade dramática. Quando surge uma situação difícil, sabe como enfrentá-la? Tem qualquer método definido para solver os problemas extraordinariamente difíceis que possam aparecer? Muitas pessoas recorrem a um método sem consistência, e para a desgraça delas, fracassam frequentemente. Quanto a isso, só me cabe acentuar a importância que há em recorrer às forças, na solução dos problemas, obedecendo. Se, porém, há um plano no seu uso, além do método de 2 ou 3 pessoas orarem juntas nessa técnica de se entregar a Deus e na de estabelecer-se uma sociedade com ele, bem como da importância de um plano para a utilização dessas forças interiores de emergência, há ainda outra técnica formidável, há de se manter sempre atitudes de fé. Li a Bíblia durante muitos anos antes que tivesse compreendido que ela procurava dizer-me que, se eu tivesse fé, mas uma fé verdadeira, poderia vencer todas as minhas dificuldades, enfrentar todas as situações, pairar acima de todas as derrotas e solver todos os problemas embaraçados que tivesse em minha vida. O dia em que compreendi isso foi o maior dia de minha vida. Inegavelmente, muitas pessoas ao lerem este livro talvez jamais venham a compreender essa ideia relativa à fé. Espero que você a compreenda agora, pois ela é, sem dúvida, uma das mais poderosas verdades do mundo, no que diz respeito ao êxito oriundo da conduta humana. A Bíblia repisa sempre essa verdade. Se tiveres fé que ela seja mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para ti. Mateus 17h20. A Bíblia a ela se refere de modo absoluto, real e verdadeiro. Não é uma ilusão, não é fantasia, não é um exemplo, nem um símbolo, nem uma metáfora, mas sim, um fato absoluto. A fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, solverá seus problemas, qualquer deles, todos eles, se você a tiver e a puser sempre em prática. De acordo com a tua fé, é que receberás. Mateus 9h29. A fé é necessária. Será em proporção à fé que você tiver que terá os resultados. Uma fé pequena lhe dará resultados pequenos. Uma fé média, resultados médios. Uma grande fé, grandes resultados. Mas na generosidade do Todo-Poderoso, se você tiver apenas essa fé simbolizada por um grão de mostarda, ela fará coisas assombrosas na solução de seus problemas. Por exemplo, permita-me que lhe conte a história extraordinária de meus amigos Morris e Mary Alice Flint. Conheci-os quando um livro que escrevi, A Guide to Confident Living, foi condensado e publicado na revista Liberty. Naquele tempo, Morris e Flint estava indo de mal a pior. Não apenas no emprego, mas como pessoa também. Vivia sempre temeroso, cheio de ressentimentos e era uma das pessoas mais negativas que se podia conceber. Era, no entanto, dotado de bela personalidade, e no íntimo, era boa pessoa, mas o fato é que parecia estar num beco sem saída, como ele mesmo confessara. Morris leu a condensação do livro, no qual salientei a ideia da fé do tamanho de um grão de mostarda. Naquele tempo ele estava residindo com a família em Filadélfia, a esposa e 2 filhos. Telefonara para minha igreja em Nova York, mas por uma razão qualquer não conseguirá falar com meu secretário. Menciono esse ponto tão somente para mostrar a mudança que já se operava em sua segunda chamada, pois era seu costume renunciar a tudo após um pequeno esforço. Mas, naquele caso, persistiu. Fez novas chamadas até conseguir falar com meu secretário e obter informações relativas às horas dos ofícios divinos na igreja. No domingo seguinte ele veio de automóvel a Nova York, juntamente com a família, para assistir à prédica na igreja. Continuou a fazê-lo mesmo durante os tempos mais inclementes. Numa entrevista que tivemos depois, contou-me a história de sua vida em todas as suas minúcias e perguntou-me se eu poderia fazer alguma coisa em seu favor. Os problemas de dinheiro, emprego, dívida, futuro e primariamente de sua própria pessoa eram tão complicados que ele considerava a situação como sendo completamente insolúvel. Assegurei-lhe que se ele modificasse completamente sua atitude mental e volumitasse seus pensamentos para Deus e aprendesse a utilizar-se da técnica da fé, poderia resolver todos os seus problemas. Tanto ele como sua esposa tinham que eliminar do espírito todo e qualquer ressentimento. Ambos ressentiam-se de todo mundo e muito especialmente de determinadas pessoas. Sentiam-se infelizes. Tinham pensamentos doentios, não por causa de qualquer fracasso de sua parte, mas por causa de certa baixeza que outras pessoas lhes tinham feito. Costumavam trocar ideias à noite, quando deitados no leito, sobre o que deveriam dizer a outras pessoas em matéria de insultos. Naquela atmosfera doentia tentavam conciliar o sono e descansar, no que não eram naturalmente bem-sucedidos. A ideia de fé impressionou realmente Morris Flint. Agarrou-se a ela. Naturalmente as reações foram fracas, pois sua força de vontade estava, por assim dizer, desorganizada. A princípio, não podia pensar com acerto, devido ao seu longo hábito de viver sempre às voltas com o negativismo. Mas apegou-se tenazmente até, mesmo desesperadamente, a ideia de que se tivesse fé, mesmo que fosse do
Tamanho do grão de mostarda, nada seria impossível, e conseguiu absorvê-la. É claro, sua capacidade de ter fé aumentou gradualmente à medida que a punha em prática. Certa noite, ele contou na cozinha, onde a mulher estava lavando a louça. Essa ideia de fé é relativamente fácil aos domingos, quando se está na igreja, disse. Acontece que não posso mantê-la sempre. Ela desaparece depois. S estava pensando que, se pudesse trazer sempre comigo um grão de mostarda, de modo a poder senti-lo toda vez que começasse a fraquejar, isso me iria ajudar a ter fé. Pediu então à esposa: será que temos grão de mostarda, ou será que se trata apenas de uma citação especial da Bíblia? Existe grão de mostarda hoje em dia? Ela riu e respondeu que tinha certa quantidade numa garrafa de picles. Tirou um grão e o entregou ao esposo. Saiba, Morrice, explicou Mary Alice, que não é preciso ter um grão de mostarda. Isso é apenas o símbolo de uma ideia. Não sei se é símbolo ou não. A Bíblia diz grão de mostarda, e é isso que quero. Talvez eu precise desse símbolo para ter fé. Morrice contemplou na palma da mão e murmurou: é só isso a fé de que necessito? Apenas do tamanho de um grãozinho de mostarda? Olhou ainda por algum tempo, e enfiando no bolso, declarou: se eu puder senti-lo nos dedos durante o dia, ele me fará conservar a fé. Mas o grão era tão pequeno que ele o perdeu. Foi buscar outro na garrafa e perdeu, também. Um dia, ao perder no bolso outro grão, veio-lhe uma ideia. Por que não podia pô-lo numa bolsa de matéria plástica? Poderia carregá-la sempre no bolso ou pendurá-la na corrente do relógio para lembrá-lo, sempre que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Nada lhe seria impossível. Consultou um homem que se supunha ser perito em matérias plásticas e perguntou-lhe se podia inserir um grão de mostarda numa bola plástica. O perito respondeu que não podia fazê-lo pela simples razão de que era uma coisa que jamais tinha sido feita, o que, naturalmente, não era motivo para que não o fizesse. Já por esse tempo, Flint tinha fé suficiente para crer que se a tivesse mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, iria poder colocar um grão dentro de uma esfera plástica. Pôs-se a trabalhar nesse sentido. Levou semanas trabalhando e finalmente foi coroado de êxito. Fez várias peças para adornos, colares, alfinetes de gravatas, correntes para chaves, braceletes, etc. Enviou-me algumas peças. Eram bonitas e em cada uma reluzia a translúcida esfera com o grão de mostarda dentro. Cada peça trazia um cartão em que se lia: lembrança do grão de mostarda. O cartão dizia também como se devia usar aquele enfeite, e como o grão de mostarda lembraria a pessoa que usasse um enfeite que, se tivesse fé, nada lhe seria impossível. Morrice perguntou-me se eu achava que se podia mercantilizar aqueles artigos. Mostrei-me um pouco duvidoso, confesso, e mostrei-os a Grace Osler, redator consulente da revista Guide Post. Grace levou os enfeites ao nosso mútuo amigo, Sr. Walter Owen, presidente do Bonviteller Department Store, um dos maiores administradores de lojas nos Estados Unidos. Ele viu imediatamente as possibilidades daquele projeto. Imagine minha surpresa e prazer quando li, nos jornais de Nova York, uns dias depois, um anúncio que ocupava 2 colunas e dizia: símbolo de fé. Um genuíno grão de mostarda encerrado em contas de vidro, cintilante empresta ao bracelete um grande significado. O anúncio citava a passagem da Bíblia: se tiveres fé, que ela seja mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para ti. Mateus 17h20. Os artigos tiveram grande saída. Agora centenas de lojas em todo o país dificilmente conseguem manter um estoque de tais produtos. O casal Flint tem uma fábrica numa cidade do Oeste Central que produz essas lembranças com o grão de mostarda. É curioso, não? Um fracassado vai à igreja e ouve um texto da Bíblia e cria um grande negócio. Talvez você fizesse melhor se ouvisse atentamente a leitura da Bíblia e os sermões na próxima vez que for à igreja. Talvez você também adquirisse uma ideia que reformasse não somente a sua vida, mas também o seu negócio. A fé, nesse caso, criou um negócio para a manufatura e distribuição de um produto que tem auxiliado e auxiliará milhares e milhares de pessoas. É tão popular e eficiente que outras firmas o têm copiado, mas o fabricado por Flint é o original. A história das vidas que se tem transformado por meio desse pequeno hobby. Para assistir à prédica na igreja, continuou a fazê-lo mesmo durante os tempos mais inclementes. Numa entrevista que tivemos depois, contou-me a história de sua vida em todas as suas minúcias e perguntou-me se eu poderia fazer alguma coisa em seu favor. Os problemas de dinheiro, emprego, dívida, futuro e, primariamente, de sua própria pessoa, eram tão complicados que ele considerava a situação como sendo completamente insolúvel. Assegurei-lhe que, se ele modificasse completamente sua atitude mental e volumitasse seus pensamentos para Deus e aprendesse a utilizar-se da técnica da fé, poderia resolver todos os seus problemas. Tanto ele como sua esposa tinham que eliminar do espírito todo e qualquer ressentimento. Ambos ressentiam-se de todo mundo e muito especialmente de determinadas pessoas. Sentiam-se infelizes. Tinham pensamentos doentios, não por causa de qualquer fracasso de sua parte, mas por causa de certa baixeza que outras pessoas lhes tinham feito. Costumavam trocar ideias à noite quando deitados no leito, sobre o que deveriam dizer a outras pessoas em matéria de insultos. Naquela atmosfera doentia, tentavam conciliar o sono e descansar, no que não eram naturalmente bem-sucedidos. A ideia de fé impressionou realmente Morrice Flint. Agarrou-se a ela. Naturalmente, as reações foram fracas, pois sua força de vontade estava, por assim dizer, desorganizada. A princípio, não podia pensar com acerto, devido ao seu longo hábito de viver sempre às voltas com o negativismo. Mas apegou-se tenazmente, até mesmo desesperadamente, à ideia de que, se tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho do grão de mostarda, nada seria impossível, e conseguiu absorvê-la. É claro, sua capacidade de ter fé aumentou gradualmente à medida que a punha em prática. Certa noite, ele contou na cozinha, onde a mulher estava lavando a louça. Essa ideia de fé é relativamente fácil aos domingos, quando se está na igreja. Disse: acontece que não posso mantê-la sempre. Ela desaparece depois. S estava pensando que, se pudesse trazer sempre comigo um grão de mostarda, de modo a poder senti-lo toda vez que começasse a fraquejar, isso me iria ajudar a ter fé. Pediu então à esposa: será que temos grão de mostarda, ou será que se trata apenas de uma citação especial da Bíblia? Existe grão de mostarda hoje em dia? Ela riu e respondeu que tinha certa quantidade numa garrafa de um grão e o entregou ao esposo. Saiba, Morrice, explicou Mary Alice, que não é preciso ter um grão. Então, amados, olha que interessante, né? Duas coisas aqui interessantes para a gente pensar e analisar aqui, né? A primeira delas é esse tamanho da fé. Qual o tamanho da fé que a gente tem que ter, né? Qual que é o tamanho da fé que a gente tem que ter? O tamanho de um grão de mostarda. Mas ela tem que ser de tal forma, né, que seja inabalável, né? Isso é o pilar, né? O primeiro pilar do 12 em 12. Agora,
como manter essa fé? Por isso que eu parei aqui. Esses são os kicks que eu falo. E a ideia que veio, isso é bem maluco, entende? Né? Eles se colocarem com o ouvido, entende? Aberto para o universo, para Deus, para poder ser inspirado. O que é que me inspira como ideia, como imagem, como ideia para esse negócio? Como é que é isso, entende? O que é que vem? Se colocar, sabe? Sair desse lugar de mera máquina, executando coisas, mas você se colocar nesse lugar de deixar a mente do Criador estar na sua mente criativa, inundar ela, sabe? Tá com os ouvidos abertos, internos, para que venha ideias, etc. Para poder progredir, poder prosseguir. Agora, você vê que a ideia dele virou um negócio, porque ele percebeu que ele precisava lembrar das coisas. E que uma forma de lembrar era estar com o grão de mostarda com ele, na pulseira, no colar, na blusa, em quadros na casa. Esses são os kicks que eu falo. Que precisa ter os kicks para te lembrar, porque essa vida estruturada, né, pela humanidade, te puxa para um outro lugar, entende? Te puxa para um lugar de você esquecer isso, sabe? De você se manter nessa fé. Esse é um outro lugar, sabe? É do tamanho de um grão de mostarda, que é o que basta. Não é porque ele é muito poderoso, vai se tornar uma grande árvore, mas basta ser um ponto de fé. Mas você precisa se manter nesse ponto de fé. Senão a coisa complica. É isso. Beleza? Bora lá? Vamos continuar? Ter um grão de mostarda. Isso é apenas o símbolo de uma ideia. Não sei se é símbolo ou não. A Bíblia diz grão de mostarda, e é isso que quero. Talvez eu precise desse símbolo para ter fé. Morri se contemplou na palma da mão e murmurou: é só isso a fé de que necessito? Apenas do tamanho de um grãozinho de mostarda? Olhou ainda por algum tempo, e enfiando no bolso, declarou: se eu puder senti-lo nos dedos durante o dia, ele me fará conservar a fé. Mas o grão era tão pequeno que ele o perdeu. Foi buscar outro na garrafa e perdeu, também. Um dia, ao perder no bolso outro grão, veio-lhe uma ideia. Por que não podia pô-lo numa bolsa de matéria plástica? Poderia carregá-la sempre no bolso ou pendurá-la na corrente do relógio para lembrá-lo, sempre que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Nada lhe seria impossível. Consultou um homem que se supunha ser perito em matérias plásticas e perguntou-lhe se podia inserir um grão de mostarda numa bola plástica. O perito respondeu que não podia fazê-lo pela simples razão de que era uma coisa que jamais tinha sido feita, o que, naturalmente, não era motivo para que não o fizesse. Já por esse tempo, Flint tinha fé suficiente para crer que se a tivesse mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, iria poder colocar um grão dentro de uma esfera plástica. Pôs-se a trabalhar nesse sentido. Levou semanas trabalhando e finalmente foi coroado de êxito. Fez várias peças para adornos, colares, alfinetes de gravatas, correntes para chaves, braceletes, etc. Enviou-me algumas peças. Eram bonitas e em cada uma reluzia a translúcida esfera com o grão de mostarda dentro. Cada peça trazia um cartão em que se lia: lembrança do grão de mostarda. O cartão dizia também como se devia usar aquele enfeite, e como o grão de mostarda lembraria a pessoa que usasse o enfeite que, se tivesse fé, nada lhe seria impossível. Morrice perguntou-me se eu achava que se podia mercantilizar aqueles artigos. Mostrei-me um pouco duvidoso, confesso, e mostrei-os a Grace Osler, redator consulente da revista Guide Post. Grace levou os enfeites ao nosso mútuo amigo, Sr. Walter Owen, presidente do Bonviteller Department Store, um dos maiores administradores de lojas nos Estados Unidos. Ele viu imediatamente as possibilidades daquele projeto. Imagine minha surpresa e prazer quando li, nos jornais de Nova York, uns dias depois, um anúncio que ocupava 2 colunas e dizia: símbolo de fé. Um genuíno grão de mostarda encerrado em contas de vidro, cintilante empresta ao bracelete um grande significado. O anúncio citava a passagem da Bíblia: se tiveres fé, que ela seja mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para ti. Mateus 17h20. Os artigos tiveram grande saída. Agora centenas de lojas em todo o país dificilmente conseguem manter um estoque de tais produtos. O casal Flint tem uma fábrica numa cidade do Oeste Central que produz essas lembranças com o grão de mostarda. É curioso, não? Um fracassado vai à igreja e ouve um texto da Bíblia e cria um grande negócio. Talvez você fizesse melhor se ouvisse atentamente a leitura da Bíblia e os sermões na próxima vez que for à igreja. Talvez você também adquirisse uma ideia que reformasse não somente a sua vida, mas também o seu negócio. A fé, nesse caso, criou um negócio para a manufatura e distribuição de um produto que tem auxiliado e auxiliará milhares e milhares de pessoas. É tão popular e eficiente que outras firmas o têm copiado, mas o fabricado por Flint é o original. A história das vidas que se tem transformado por meio desse pequeno 11. Como empregar a fé na cura.
Constitui a fé religiosa um fator na cura? Provas importantes demonstram que sim. Houve um tempo, em minha própria experiência, em que não estava convencido desse ponto. Mas agora estou plenamente convicto dessa verdade. Tenho visto um sem número de provas para que possa crer diferentemente. Estamos aprendendo que a fé, propriamente compreendida e aplicada, constitui um fator poderoso para debelar uma doença e restaurar a saúde. Muitos médicos compartilham de minha convicção nessa importante questão. Os jornais publicaram pormenores da visita que o famoso cirurgião vienense, Dr. Hans Finsterer, fez aos Estados Unidos. Cito um trecho que se publicou sob o título Ilustre Cirurgião Guiado por Deus. O médico vienense, Dr. Hans Finsterer, que crê que a mão invisível de Deus auxilia a levar a bom termo uma operação, foi escolhido pelo Colégio Internacional de Cirurgiões para receber a mais alta honra que se poderia conferir, o título de mestre de cirurgia. Ele foi citado pelos seus trabalhos de cirurgia no abdômen, apenas com o uso de anestesia local. Finsterer, que conta 72 anos de idade, é professor da Universidade de Viena. Executou mais de 20.000 operações importantes, entre as quais 8.000 exceções gástricas, remoção de uma parte do estômago ou de todo ele, usando apenas anestesia local. Finsterer declarou que, embora tenha havido considerável progresso na medicina e cirurgia nos últimos anos, tais adiantamentos não são suficientes para assegurar um resultado feliz em todas as operações. Em muitos casos, disse ele, os pacientes morriam quando submetidos a intervenções que pareciam muito simples e em outros, se salvavam mesmo quando os médicos julgavam as intervenções melindrosíssimas. Alguns de nossos colegas atribuem tais ocorrências a fatores imprevisíveis, ao passo que outros estão convencidos de que, nos casos difíceis, seu trabalho foi auxiliado pela mão invisível de Deus. Infelizmente, nos últimos anos muitos pacientes e médicos têm perdido a convicção de que todas as coisas dependem da providência divina. Quando estivermos novamente convencidos da importância do auxílio de Deus em nossas atividades, e especialmente no tratamento de nossos pacientes, teremos então alcançado verdadeiro progresso para restaurar-lhes a saúde. Assim termina a declaração de um grande cirurgião que une a ciência à fé. Fiz uma conferência por ocasião da Convenção Nacional dos Principais Alimentos de uma importante indústria, que se notabilizou pelos seus empreendimentos. Empreendimentos estes que constituem um fator na vida comercial norte-americana. Fiquei algo surpreso quando um dos chefes dessa organização, na hora em que se realizava o almoço e se discutia sobre impostos, custos elevados e problemas comerciais, se virou para mim e perguntou se eu acreditava que uma pessoa se pudesse curar pela fé. Há muitos casos autênticos, aliás, registrados, de pessoas que se curaram pela fé, respondi. Naturalmente não creio que devamos depender única e exclusivamente da fé para curar-nos de um mal físico. Creio na combinação de Deus e do médico. Esse ponto de vista atende à ciência médica e à ciência da fé. Ambas constituem elementos do processo de cura. Vou contar-lhe minha história, continuou meu interlocutor. Há uns anos atrás tive uma doença que os médicos diagnosticaram como sendo osteoma do maxilar, isto é, um tumor constituído de tecido ósseo no maxilar. Disseram-me que era praticamente incurável. O Senhor poderá avaliar o tormento porque passei. Sentia-me desesperado. Conquanto frequentasse regularmente a igreja, não era um homem religioso na verdadeira acepção da palavra. Quase nunca li a Bíblia. Mas um dia, estava deitado e ocorreu-me a ideia de lê-la. Pedi à minha mulher que me trouxesse uma. Ela ficou admirada, pois nunca lhe fizeram um pedido dessa natureza. Comecei a lê-la e encontrei consolo e conforto. Senti-me também um pouco mais esperançado. Continuei a lê-la todos os dias durante um período de tempo maior. Principiei a notar que o meu mal se ia tornando menos pronunciado. A princípio pensei que fosse imaginação, mas depois me convenci de que se estava processando uma mudança em mim. Um dia, quando li a Bíblia, tive uma estranha sensação de calor e de grande felicidade. É difícil descrevê-la. Jamais pude explicá-la. Daquele tempo em diante as minhas melhoras foram se tornando mais rápidas. Procurei novamente os médicos que tinham feito o primeiro diagnóstico. Eles me examinaram minuciosamente. Mostraram-se evidentemente surpresos e concordaram que meu estado havia melhorado, mas preveniram-me de que se tratava apenas de uma trégua. Tempos depois, em novos exames, declararam que os sintomas do osteoma haviam desaparecido completamente. Mesmo assim, os médicos me advertiram de que, possivelmente, o mal poderia ressurgir. Isso não me inquietou, pois, no íntimo, eu sabia que estava curado. Quanto tempo faz que se sente curado? Indaguei. 14 anos, respondeu ele. Estudei aquele homem. Forte, robusto e sadio, é uma das figuras preeminentes na sua indústria. Ele me contou esse incidente com a naturalidade própria de um negociante. Não havia mais leve indicação de que pairasse qualquer dúvida em seu espírito. Realmente, como poderia haver, pois não se vira condenado a morrer daquele mal, e não se achava, no entanto, ali, vivo e vigoroso. Que é que tinha feito aquilo? O trabalho hábil do médico e algo mais. E que foi esse algo mais? Evidentemente a fé. A cura descrita por esse cavalheiro é apenas um dos muitos casos similares. São tantos os casos que médicos competentes têm atestado que devemos encorajar as pessoas a fazerem uso maior desse extraordinário poder da fé. É contristador que se tenha negligenciado esse elemento na cura. Tenho certeza de que a fé pode realmente operar milagres, os quais, na verdade, se verificam em função de leis espiritualmente científicas. Observa-se hoje em dia, na prática religiosa, um crescente esforço no sentido de auxiliar as criaturas humanas a encontrarem a cura para as doenças do espírito, do coração, da alma e do corpo. É uma regressão às práticas que se observavam nos tempos primitivos da religião. Somente em tempos recentes é que se descurou do fato de que, durante séculos, a religião desempenha um papel salutar. A própria palavra pastor deriva de um vocábulo que significa cura das almas. Nos tempos modernos, o homem supôs, aliás erroneamente, que é impossível harmonizar os ensinamentos da Bíblia com aquilo que se chama ciência, e assim, o papel salutar da religião como que ficou quase inteiramente abandonado ante a ciência materialista. Contudo, hoje em dia, está se reconhecendo cada vez mais a íntima ligação da saúde com a religião. É significativo que a palavra santidade se assemelha à sanidade, e que a palavra meditação, geralmente usada em sentido religioso, tem afinidade com o vocábulo medicação. Essa afinidade dos dois vocábulos é extraordinariamente evidente quando percebemos que uma meditação sincera e prática sobre Deus e sua verdade atua como medicamento para a alma e o corpo. A medicina de hoje acentua a importância dos fatores psicossomáticos na cura, reconhecendo assim a relação que existe entre o estado mental e a saúde do corpo. A medicina moderna compreende e leva em consideração a íntima relação que existe entre aquilo que o homem pensa e o que ele sente. Uma vez que a religião trata do pensamento, dos sentimentos e das atitudes básicas, é muito natural que a ciência da fé assuma grande importância no processo de cura. Harold Sherman, um novelista, recebeu a incumbência de rever uma importante peça radiofônica com a promessa de que seria contratado como novelista permanente. Após alguns meses de trabalho, despediram-no e usaram seu material sem que fizessem qualquer referência a ele. Isso lhe causou dificuldade de ordem financeira e foi para ele verdadeira humilhação.
A injustiça envenenou-lhe o espírito. Começou a alimentar um ódio profundo para com o diretor da estação de rádio, que faltara ao prometido. O Sr. Sherman declarou que foi essa a única ocasião em sua vida em que chegou a pensar em cometer um crime. O ódio fez com que viesse a sofrer de um mal físico na forma de uma micose, uma excrescência esponjosa semelhante aos cogumelos, que lhe atacou as membranas da garganta. Recorreu a sumidades médicas. Algo mais, porém, se tornava necessário. Quando renunciou ao ódio e começou a pôr em prática o perdão e a compreensão, o mal foi sendo debelado gradualmente. Com o auxílio da ciência médica e a adoção de uma nova atitude mental, curou-se. Um meio sensível e eficiente para se conseguir saúde e felicidade é utilizar a perícia e os métodos da ciência médica o mais possível e, ao mesmo tempo, observar a sabedoria, a experiência e a técnica da ciência espiritual. Há provas extraordinárias em apoio da crença de que Deus atua através do profissional da ciência, o médico, e do profissional da fé, o pastor. Muitos são os médicos que andam a esse ponto de vista. No almoço do Rotary Club, achava-me sentado a uma mesa juntamente com 9 homens. Um deles um médico que havia sido dispensado recentemente do serviço militar e que voltava novamente a exercer a sua clínica civil. Ao começar a minha clínica civil, depois que deixei o exército, declarou ele, observei uma transformação nos males de meus clientes. Descobri que grande porcentagem deles não necessita de remédios, mas sim de uma feição melhor no modo de pensar. Não estão tão doentes de corpo quanto estão de espírito e emoções. Vivem às voltas com o medo, sensações de inferioridade, culpas e ressentimentos. Vi que no tratamento, precisava ser psiquiatra e clínico ao mesmo tempo. Mesmo assim, tal terapêutica não era ainda bastante para a cura. Percebi que, em muitos casos, o mal básico dos pacientes jazia no espírito. O fato é que acabei fazendo licitações de trechos da Bíblia, e isso frequentemente. Adotei depois o hábito de receitar-lhes livros religiosos, especialmente os livros que ensinam como se deve viver. Dirigindo-se para mim, disse, já é tempo dos senhores, que são pastores, começarem a compreender que, na cura de muitas pessoas, tem também uma função a desempenhar. É claro que não irão sobrepor-se aos trabalhos do médico, assim como nós não iremos intervir em suas funções. Mas o fato é que nós, médicos, precisamos da cooperação dos pastores para auxiliar as pessoas a encontrarem a saúde e o bem-estar. Recebi uma carta de um médico de Nova York que dizia: 70% das pessoas, nesta cidade, se acham doentes devido a estarem com o espírito e a alma desajustados. É difícil compreender que a alma moderna esteja doente a tal ponto de castigar os órgãos físicos. Suponho que com o tempo, os pastores, sacerdotes e rabinos compreenderão tal relação. Esse médico foi muito amável ao dizer que costumava receitar a leitura de meu livro, A Guide to Confident Living, e outras obras semelhantes a seus pacientes, tendo acrescentado que os resultados obtidos têm sido notáveis. A gerente de uma livraria de Birmingham, no estado de Alabama, enviou-me a fórmula de uma receita dada por um médico dessa cidade para ser aviada na livra ria e não numa farmácia. Esse médico costuma receitar livros específicos para determinados males. O Dr. Carl Rua Farris, antigo presidente da Sociedade de Medicina do Condado de Jackson, na cidade de Kansas, estado de Missouri, com quem tive o prazer de aparecer num programa de rádio que versava sobre a saúde e a felicidade, declarou que no tratamento de doenças, o mal físico muitas vezes se acha de tal forma entrelaçado com o mal espiritual, que quase sempre não se pode determinar uma linha divisória definida entre ambos. Há uns anos atrás, meu amigo, o Dr. Clarence W. Lieb, falou-me acerca dos efeitos dos problemas do espírito sobre a saúde. Através de sua orientação, comecei a ver que o medo, a culpa, o ódio e o ressentimento, os problemas dos quais eu estava tratando, se achavam profundamente ligados aos problemas de saúde e de bem-estar físico. O Dr. Lieb crê tão profundamente nesta terapêutica que inaugurou com o Dr. Smiley Blanton a clínica religiosa psiquiátrica, que anos tem atendido a centenas de pessoas na igreja do Colégio de Mármore, em Nova York. O finado Dr. William C. Bainbridge e eu trabalhamos juntos na questão das relações de religião e cirurgia. Pudemos trazer saúde e nova vida a grande número de pessoas. 2 de meus amigos médicos em Nova York, Dr. Z. Taylor Berkowitz e Dr. Howard Westcott, têm sido de inestimável auxílio em meus trabalhos pastorais através de seus conhecimentos científicos e profunda compreensão dos males do corpo, do espírito e da alma com relação à fé. Descobrimos que a causa psicossomática da pressão alta advém de certa forma de sutis temores reprimidos. Temores por coisas que poderiam talvez acontecer e não por coisas existentes no momento, disse a Dra. Rebecca Beard. São em grande parte temores por coisas futuras. Nesse sentido, não deixam de ser imaginários, pois talvez jamais venham a concretizar-se. No caso do diabetes, descobrimos que é a mágoa ou desapontamento que consome mais energia que qualquer outra emoção, esgotando assim a insulina produzida pelo pâncreas. Encontramos aqui as emoções às voltas com o passado, fazendo reviver e apegando-se a ele. O mundo médico pode dar alívio a tais males. Pode dar algo que possa diminuir a pressão quando é alta ou fazê-la subir quando é baixa, porém, não permanentemente. Pode dar insulina que queimará mais açúcar para a produção de energia, dando assim alívio ao diabético. São auxílios definidos, mas não proporcionam uma cura completa. Não se descobriu nenhum remédio ou vacina para nos proteger contra os nossos próprios conflitos emotivos. Uma compreensão melhor de nosso íntimo e a volta à fé religiosa parecem formar a combinação que sustenta a maior promessa de auxílio permanente a qualquer de nós. A resposta está nos ensinamentos salutares de Jesus, conclui a Dra. Beard. Uma eficiente médica me escreveu a respeito de seus próprios trabalhos, nos quais combina a terapêutica do remédio com a fé. Disse: interessei-me pela sua franca filosofia religiosa. Vinha trabalhando arduamente. Estava me tornando nervosa, vibrátil, e às vezes me via possuída de antigos temores e de uma sensação de culpa. Realmente precisava livrar-me da tensão mórbida em que estava vivendo. Certa manhã, quando me achava deprimida, peguei o seu livro e comecei a lê-lo. Era a respeito do que eu necessitava. Ali estava Deus, o grande médico, com a fé, como um antibiótico, para matar os germes do temor e eliminar a sensação de culpa. Comecei a pôr em prática os bons princípios cristãos expostos em seu livro. Aos poucos me fui libertando da tensão nervosa. Comecei a sentir-me melhor. Já podia dormir tranquilamente. Deixei de tomar vitaminas e pílulas estimulantes. Pois, acrescentou ela, e é justamente isso que desejo salientar. Achei que devia partilhar essa nova experiência com meus pacientes, com as pessoas vítimas de neuroses que me procuravam. Fiquei surpreendida de ver como muitas já haviam lido seu livro e outros. Afigurava-se-me que os pacientes e eu pisávamos no mesmo terreno. Foi uma benéfica experiência. Tornou-se a coisa mais fácil e mais natural dissertar sobre a fé em Deus. Como médica, acrescentou ela, tenho visto sem número de curas milagrosas, graças ao auxílio divino. Nas últimas semanas, tive mais uma experiência. Minha irmã teve que se submeter a uma operação muito séria. Em seguida, a operação passou a sofrer de uma obstrução intestinal. No 5º dia, encontrava-se em estado precário. Quando deixei o hospital ao meio-dia, tinha a impressão de que ela não se levantaria mais se não se resolvesse logo aquela sua situação. Eu estava bastante preocupada. Guiava o carro muito devagar e durante 20 minutos
Orei para que se aliviasse a obstrução. Tudo o que se podia fazer, em matéria de medicina, estava sendo feito. Fazia uns 10 minutos que tinha chegado em casa quando a enfermeira me telefonou, avisando que havia cessado a obstrução e que minha irmã estava agora passando melhor. De fato, ela veio a restabelecer-se completamente. Não haveria eu de pensar que tinha sido a intervenção de Deus que lhe salvara a vida, era o que dizia a carta dessa brilhante doutora. À luz desse ponto de vista, baseado numa atitude científica e de estrito bom senso, podemos abordar o fenômeno da cura através da fé e da crença. Se eu não acreditasse sinceramente que a fé era um apreciável fator na cura, certamente não desenvolveria o ponto de vista contido neste capítulo. Recebi, durante um período de tempo, de muitos leitores e ouvintes de rádio, bem como de meus próprios paroquianos, notícias de casos de cura, nos quais o elemento fé se achava presente. Investiguei meticulosamente muitos deles para satisfazer meu próprio espírito quanto ao que havia de verdade nas informações recebidas. Também desejava poder declarar aos mais cínicos que esse é um meio de se conseguir a saúde, a felicidade e o êxito na vida, e se acha de tal forma apoiado pela evidência que somente a pessoa que deseja permanecer doente, por causa de alguma vontade subconsciente de sucumbir, é que ignora as possibilidades de saúde que se depreendem dessa experiência. Pode anunciar-se sucintamente a fórmula que esses muitos incidentes apresentam. Empreguem-se todos os recursos da ciência médica e psicológica, combinados com os recursos da ciência do espírito. É uma combinação de terapêuticas que seguramente trará a saúde e o bem-estar se for da vontade de Deus que o paciente viva. Evidentemente, para cada um de nós, há de vir o dia em que a vida mortal chegue ao seu fim. A vida propriamente dita não termina. O que termina é somente a fase terrena. Nós, nas igrejas de ideias antigas, em minha humilde opinião, temos deixado de prestar uma de nossas maiores contribuições possíveis, não indicando, de modo positivo, que existe uma mensagem de saúde na religião. Devido a essa falha da igreja, criaram-se grupos, organizações e outras instituições espirituais para suprir essa insuficiência nos ensinamentos cristãos. Mas não há razão alguma para que todas as igrejas não reconheçam isso que está autenticado, isto é, que se pode curar pela fé, e não devam propagar tais ensinamentos ao povo. Felizmente, hoje em dia, em todas as nossas organizações religiosas, chefes espirituais dotados de espírito científico estão dando esse novo passo, no tocante à fé, baseados nos fatos e nas escrituras, pondo à disposição do povo, como jamais foi feito antes, as fórmulas da maravilhosa graça de Jesus Cristo para se conseguir a saúde. Em todas as investigações que fiz nesses brilhantes casos de cura, evidenciaram-se certos fatores. Primeiro, absoluta vontade de se entregar às mãos de Deus. Segundo, completo abandono de todos os erros, tais como o pecado em qualquer de suas formas, e desejo de se ter uma alma pura. Terceiro, a crença e a fé na terapêutica combinada da ciência médica em harmonia com a força curadora de Deus. Quarto, o desejo sincero de se aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, e de não se mostrar qualquer irritação ou mágoa pelo que ele determinou. Quinto, a fé substancial e inquestionável de que Deus pode curar. Em todas essas curas parece existir certo calor, luz e sensação de certeza de que se recebeu energia. Praticamente em todos os casos que examinei, o paciente, de um modo ou outro, fala acerca de um momento em que houve calor, beleza, paz, alegria e uma sensação de alívio. Às vezes, era uma experiência repentina, ou traz o estabelecimento gradual da convicção de que se tinha processado a cura. Ao investigar esses casos, esperei que decorresse um lapso de tempo para ter a prova de que a cura era permanente. Os casos que relatei não se baseiam em melhoras temporárias que pudessem resultar de uma momentânea energia que tivesse ressurgido. Permitam-me citar um caso de cura, sobre o qual me escreveu uma senhora, cuja idoneidade e testemunho merecem todo o meu respeito. A documentação, nesse caso, é detalhada e interessante sob o ponto de vista científico. Disseram a essa senhora que ela tinha de ser operada imediatamente de um tumor que, segundo os diagnósticos, era maligno. Transcrevo suas próprias palavras. Foram feitos todos os tratamentos preventivos, mas o mal se manifestou novamente. Fiquei naturalmente apavorada. Sabia que seriam inúteis novos tratamentos no hospital. Não havia esperanças. Voltei-me então para Deus. Um crente muito fervoroso me auxiliou pela oração. Compreender o conhecimento justo de Deus é esperar também a ajuda de Jesus Cristo. Tornei-me muito receptiva aos seus ensinamentos e coloquei-me nas mãos de Deus. Certa manhã, como de costume, implorei esse auxílio. Passei o dia cuidando dos afazeres da casa, que eram muitos nessa ocasião. À tarde, achava-me sozinha na cozinha, preparando o jantar, quando notei uma claridade extraordinariamente forte em redor e uma pressão no lado esquerdo do corpo, como se alguém estivesse bem encostado a mim. Eu já tinha ouvido falar em casos de curas, sabia que muitas pessoas oravam por mim. Julguei então que devia ser Jesus que estava ali a meu lado e ia curar-me. Resolvi aguardar até a manhã seguinte para ter certeza. Se os sintomas do mal tivessem desaparecido, saberia então o que se tinha passado. Pela manhã, senti-me tão melhor e tão despreocupada de espírito que não tive mais dúvidas e contei então aos meus amigos que se tinha realizado a cura. A lembrança dessa cura e da presença de Jesus se acham hoje tão frescas em minha memória como naquela ocasião. Faz 15 anos. Minha saúde melhorou. Sinto-me hoje perfeitamente bem. Nos casos cardíacos, a terapêutica da fé, uma fé serena em Jesus Cristo, indubitavelmente estimula a cura. As pessoas que sofrem um ataque cardíaco e que imediatamente põem em prática com todo fervor a sua fé na graça de Jesus, observando, ao mesmo tempo, as prescrições médicas relatam casos de cura extraordinários. Talvez adquiram ainda um grau de saúde mais elevado do que anteriormente, por terem conhecido suas limitações, percebendo os excessos que tinham praticado. Tratem agora de conservar suas energias. Mais do que isso, aprenderam uma das maiores técnicas do bem-estar agal. Mano, há de entregar-se inteiramente ao poder recuperador de Deus. Consegue-se. Isso ligando-se conscienciosamente ao processo criador e concebendo mentalmente a atuação de novas forças no espírito. O paciente abre o seu consciente para os fluxos de vitalidade e energia criadora inerentes do universo, os quais haviam sido afastados de sua vida por causa da tensão, pressão alta e abandono de outras normas necessárias ao bem-estar. Um preeminente senhor sofreu um ataque cardíaco há uns 35 anos. Disseram-lhe que não poderia mais trabalhar. As ordens que lhe deram eram para que guardasse o leito a maior parte do tempo. Seria provavelmente um inválido para o resto de sua vida, uma vida relativamente curta, segundo informaram. É duvidoso que tais declarações lhe fossem feitas pelos médicos hoje em dia. Seja como for, ele ouviu aquelas tristes profecias acerca de seu futuro e considerou-as devidamente. Uma bela manhã, acordara muito cedo, pegara a Bíblia e por acaso, seria. Mesmo acaso, abriu-a na página que relatava uma das curas de Jesus. Leu também essa frase: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Hebreus 13h08. Ocorreu-lhe ao espírito que se Jesus pôde curar e realmente curou as pessoas naqueles tempos passados que, se ele é o mesmo que fora, então, por que não poderia curá-lo também? Encheu-se então de fé.
Suplicou ao Todo-Poderoso com simplicidade e cheio de confiança que o curasse. Pareceu-lhe ouvir Jesus dizer: Acreditas que poderei fazê-lo? Respondeu que sim. Fechou os olhos e pareceu sentir Jesus tocar-lhe no coração para curá-lo. Durante todo esse dia, teve uma estranha sensação de repouso. À medida que os dias iam passando, as forças como que se lhe iam aumentando. Finalmente, um dia, fez uma prece: Deus Todo-Poderoso, se for de vossa vontade, amanhã cedo vou vestir-me e dar um passeio, e daqui a uns dias, voltarei a trabalhar. Entrego-me inteiramente aos vossos cuidados. Se eu tiver que morrer amanhã como resultado do excesso de atividade, desejo agradecer-vos pelos dias maravilhosos que tive. Com vosso auxílio, vou sair amanhã, e vós estareis a meu lado o dia todo. Creio que terei forças suficientes, mas, se tiver que morrer, como resultado desse esforço, estarei perto de vós na eternidade. Dar-me-ei por feliz em qualquer dos casos. Possuído de uma fé serena, aumentou suas atividades à medida que os dias foram passando. Seguiu essa fórmula diariamente, durante todo o período de sua carreira ativa, a qual perfez 30 anos desde a data de seu ataque cardíaco. Aposentou-se aos 75 anos. Poucos foram os homens que conheci que foram mais vigorosos do que ele em seus empreendimentos ou que fizeram maior número de contribuições para o bem-estar humano. Tinha invariavelmente por hábito deitar-se depois do almoço para repousar. Evitava toda e qualquer excitação. Dormia cedo e levantava-se também cedo, observando sempre regras rigorosas e verdadeira disciplina em seu modo de vida. Não havia, em todas as suas atividades, lugar para preocupações, ressentimentos e tensões nervosas. Trabalhava muito, mas sem afobamento. Os médicos tinham razão. Tivesse ele continuado com os hábitos debilitantes de seus primeiros tempos, provavelmente há muito teria morrido ou então teria ficado um inválido. O conselho dos médicos o levou ao ponto em que a obra benéfica de Jesus poderia tornar-se realidade. Sem um ataque cardíaco, ele não teria estado, mental ou espiritualmente preparado para a cura. Outro amigo, um preeminente negociante, sofrerá também de um ataque cardíaco. Ficou muitas semanas de cama, mas logo voltou a exercer suas importantes responsabilidades. Faz agora tudo o que fazia anteriormente, porém com uma são muito menor. Parece possuir nova energia, uma energia como então jamais gozara. Restabelecera-se abordando o problema de sua saúde de uma maneira definida e espiritualmente científica. Teve médicos competentes e seguiu-lhes as instruções explicitamente, o que constitui importante fator em tais situações. Além do programa de tratamento médico, elaborou uma fórmula de cura pelo espírito. Descreveu-a como se segue, na carta que me enviou do hospital. Um íntimo amigo que tem apenas 25 anos de idade foi trazido para este hospital. Teve um ataque semelhante ao meu e morreu dentro de 24 horas. 2 conhecidos tiveram o mesmo destino em quartos próximos ao meu. Quanto a mim, creio que tenho uma tarefa a cumprir ainda. Voltarei, pois, a dedicar-me à minha tarefa, na expectativa de que irei viver mais tempo, e melhor do que teria sido possível sem essa experiência. Os médicos foram maravilhosos, as enfermeiras incansáveis, do hospital um estabelecimento ideal. Passou depois a delinear a técnica da convalescença espiritual que empregou. A fórmula consiste de 3 partes. 1. Durante as primeiras fases, quando se exigia absoluto repouso, observava a advertência do salmista. Fica tranquilo e não ignores que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Quer isso dizer, ele relaxava completamente os nervos e repousava nas mãos de Deus. 2. À medida que os dias se iam tornando mais brilhantes, afirmava sempre: serve ao Todo-Poderoso. Permanece de bom ânimo que ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27, 14. O paciente colocou o coração sob os cuidados de Deus e Deus colocou sua mão sobre ele e deu-lhe nova vida. 3. Finalmente, com a volta das energias, veio uma nova confiança que exprimiu nesta afirmação: poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4 horas e 3 minutos. Com isso, ele afirmou positivamente que lhe estavam sendo conferidas forças. Ao afirmá-lo, recebeu-as realmente. Esse negociante encontrou a cura nessa fórmula de 3 pontos. As eficazes prescrições de seus médicos conservaram-lhe e estimularam-lhe as forças físicas. A aplicação igualmente sábia da fé completou seu restabelecimento estimulando-lhe as forças espirituais. As duas terapêuticas combinadas atuam sobre as forças renovadoras da vida, as do corpo humano e as do espírito. Aquelas respondem ao tratamento médico e estas ao tratamento da fé, presidindo Deus ambas as áreas. Ele fez o corpo e o espírito e estabeleceu os processos de saúde e bem-estar que governam ambas. Nele vivemos e nos movimentamos e temos a nossa razão de ser. Atos 17 horas e 28 minutos. Na prevenção da doença e na cura do espírito e do corpo, não deixe de recorrer a um dos maiores recursos à sua disposição, a fé que cura. À luz dos princípios expostos neste capítulo, que poderá você fazer de natureza construtiva quando você ou uma pessoa amada estiverem doentes? Eis 8 sugestões práticas. 1. Siga o conselho de um ilustre diretor de uma escola de medicina que disse: quando se está doente, deve-se chamar também um pastor e não apenas um médico. Em outras palavras, creio que as forças espirituais, assim como a técnica da medicina, são de grande importância na cura. 2. Ore por seu médico. Compreenda que Deus usa o homem como agente para auxiliar o seu poder curador. Como bem o disse o médico, nós tratamos do paciente e Deus cura-o. Faça, pois, sua prece para que o médico possa ser um canal livre para a graça de Deus. 3. Aconteça o que acontecer, não se alarme nem se deixe dominar pelo temor, pois, se assim proceder, expedirá pensamentos negativos, portanto pensamentos destruidores, em direção da pessoa bem-amada, quando ela requer pensamentos positivos e salutares que a auxiliem. 4. Lembre-se que tudo que Deus faz é lei. Lembre-se também que as nossas pequenas leis materialistas são apenas relações fragmentárias das grandes forças que fluem através do universo. As leis espirituais governam também as doenças. Deus arranjou 2 remédios para todas as enfermidades. Um cura por meio das leis naturais aplicadas pela ciência, e o outro por meio das leis espirituais aplicadas com o auxílio da fé. 5. Entregue completamente o seu bem-amado às mãos de Deus. Com a sua fé poderá colocá-lo ao alcance do poder divino. Nele está a cura, mas, a fim de que ela seja eficaz, o paciente deverá ficar completamente entregue à operação da vontade de Deus. Isso é difícil de compreender e também de fazer, mas é um fato em que entram extraordinariamente em ação as forças que curarão a pessoa amada se o desejo para que ela viva for tão grande quanto o desejo de confiá-la a Deus. 6. É também importante que prevaleça a harmonia na família, isto é, a harmonia espiritual. Lembre-se do que dizem as Escrituras. Mateus 18 horas e 19 minutos. Se 2 entre vós concordarem na terra, que o que desejam é tudo o que eles pedirão, isso lhes será dado por meu Pai que está no céu. Ao que parece, a desarmonia e a doença têm relação uma com a outra. 7. Forme no espírito a ideia de que a pessoa amada está bem.
Conceba-a como estando em perfeita saúde. Imagine-a radiante com o amor e a graça de Deus. O espírito consciente poderá sugerir doença, até mesmo a morte, mas 9/10 de seu espírito se acham no subconsciente. Deixe a ideia referente à saúde e mergulhe-a no subconsciente, que essa poderosa parte de seu espírito surgirá radiante de energia. Geralmente obtemos o que cremos estar no subconsciente. Salvo se a sua fé dominar o subconsciente, jamais obterá coisas boas, pois o subconsciente apenas devolve o que você realmente pensou. Se o pensamento for negativo, os resultados também o serão. Se for positivo, você obterá resultados positivos e salutares. 8. Seja perfeitamente natural. Peça a Deus que cure o seu bem-amado. É o que você deseja com todo fervor, portanto, faça a sua súplica. Depois, em sua prece, agradeça a Deus a sua bondade. Essa fé afirmativa auxiliará a libertar uma funda força espiritual bem como uma doce alegria, oriundas do inefável carinho de Deus. Essa alegria o sustentará. Lembre-se de que a própria alegria possui o poder de curar. 12. 12. Quando a vitalidade estiver em declínio, experimente esta fórmula de saúde. Constou-me que uma mulher foi a uma farmácia e pediu um frasco de remédio psicossomático. É claro que não se encontra tal remédio nas prateleiras das farmácias, pois não vem em pílulas nem em frascos. Mas existe e muitas pessoas o usam. É uma receita composta de orações, de fé e de pensamentos espirituais e dinâmicos. Tem-se calculado que 50 a 75% das pessoas hoje em dia adoecem por causa da influência do inconveniente estado mental em sua natureza emotiva e física. Tal remédio é, por conseguinte, de grande importância. Muitas pessoas que não estiverem em condições normais verão que existe uma fórmula de saúde que, além dos serviços do médico, poderá ser de grande valor para elas. O caso do gerente de vendas que nos foi recomendado pelo diretor de uma grande companhia nos dá um exemplo da maneira pela qual o tratamento espiritual e emotivo poderá restaurar a vitalidade em declínio. Esse gerente de vendas, que antes havia sido um homem de extraordinária eficiência e energia, experimentou um sério declínio em sua capacidade, tanto intelectual como física. Perdera sua habilidade criadora. Até então, suas ideias para a expansão das vendas tinham sido notáveis. Mas, passado o tempo, seus associados começaram a notar que ele vinha decaindo muito. Aconselharam-no a consultar um médico. A companhia enviou-o para Atlantic City para fazer ali uma estação de repouso, e emendaram-no depois para a Flórida, numa segunda tentativa de restabelecimento. Foram férias inúteis, pois não obteve nenhuma melhora definitiva. Seu médico, que conhecia a nossa clínica religiosa e psiquiátrica, recomendou ao presidente da companhia que nos mandasse o seu gerente de vendas a fim de que o entrevistássemos. O presidente pediu-lhe que nos procurasse, o que ele fez. Mostrará-se, porém, um tanto indignado por mandarem-no a uma igreja. Até parece pilhéria mandar um homem de negócios consultar um pastor. Queixou-se ele. Suponho que o senhor vai orar por mim e ler a Bíblia, acrescentou irritado. Isso não me surpreenderia, respondi. Às vezes, o nosso mal se acha numa área em que a oração e a terapêutica da Bíblia poderão surtir efeito. Mostrou-se tão impertinente e, ao mesmo tempo, com tanta má vontade em cooperar, que fui obrigado a dizer-lhe. Quero adverti-lo francamente de que faria melhor em cooperar conosco. Caso contrário, será despedido da companhia. Quem lhe disse isso? Perguntou. Seu chefe. De fato, ele disse que se não conseguirmos endireitá-lo, será despedido, não obstante ele sentir ter que tomar semelhante decisão. Nunca vi uma expressão de assombro como a que se lhe estampou no rosto. Que o senhor acha que devo fazer? Conseguiu ele articular. Muitas vezes uma pessoa chega a esse estado em que o senhor se encontra, devido a estar o espírito dominado pelo temor, ansiedade, tensão, ressentimentos, uma sensação de culpa ou uma combinação de tudo isso, expliquei. Quando tais impedimentos emotivos se acumulam e começam a pesar no espírito, a personalidade não mais os pode suportar. Começa a fraquejar. As fontes normais da força intelectual, espiritual e emotiva ficam obstruídas. A pessoa vê-se tolhida na sua ação em virtude dos ressentimentos, do temor e da sensação de culpa que a dominam. Não sei qual seja o seu mal, mas sugeriria que me julgasse um amigo que se interessa pelo senhor e com o qual pudesse desabafar-se com toda a confiança, contando tudo o que se passa. Acentuei que era importante que ele não ocultasse coisa alguma e se abrisse completamente, exteriorizando todo e qualquer temor ou ressentimento ou sensação de culpa que, porventura, tivesse. Asseguro-lhe que nossa entrevista será estritamente confidencial, acrescentei. Ademais, toda a companhia o quer ver de volta, como sendo a mesma pessoa eficientíssima que o senhor era. Ele acabou desabafando-se. Tinha cometido uma série de pecados e estes o tinham envolvido num complicado labirinto de mentiras. Estava vivendo com medo de ser descoberto. Pouco faltava para que ficasse mentalmente prejudicado. Foi um tanto difícil fazê-lo falar, pois era uma pessoa essencialmente decente e tinha uma forte noção de vergonha. Disse-lhe que compreendia suas reticências, mas que aquela operação tinha que ser executada, o que não poderia ser feito se ele não se desabafasse completamente. Jamais esquecerei a maneira como ele reagiu quando confessou tudo, de pé. Investigou-se completamente, estendeu as mãos para o teto e respirou profundamente. Sim, senhor, sinto-me bem, declarou. Foi uma expressão de alívio, como se lhe tivesse saído do espírito um grande peso. Sugeri-lhe então que orasse e pedisse a Deus que o perdoasse e lhe desse paz e pureza. É para fazer minha oração em voz alta? Perguntou ele, em um tom de dúvida. Nunca fiz isso em minha vida, acrescentou. Sim, em voz alta. Sempre convém. Isso lhe dará forças, respondi. Foi uma prece simples. Se me lembro bem, eis o que ele disse. Querido Deus, fui um homem impuro e sinto o mal que pratiquei. Contei tudo ao meu amigo, aqui presente. Peço-vos agora que me perdoeis e me deis a paz. Dai-me também forças para que eu jamais venha a repetir esses atos. Ajudai-me a ser puro e a ser um homem bom na acepção da palavra. Ele voltou para o escritório naquele dia. Não fizeram comentários a respeito. Não havia necessidade de tocar no assunto. Voltou a ser o que era. Hoje é um dos melhores gerentes de vendas de sua cidade. Tempos depois encontrei o presidente da companhia que disse: não sei o que o senhor fez com Bill, mas o nosso homem é inegavelmente uma verdadeira fonte de energias. Eu não fiz coisa alguma. Foi obra de Deus, respondi. Sim, compreendo. Seja como for, é o Bill dos velhos tempos. Ao declinar-lhe a vitalidade, experimentou uma fórmula de saúde que o fez recuperar sua eficiência normal. Tomou certo remédio psicossomático que o curou de suas más condições espirituais e mentais. O Dr. Franklin Ebaug, da Escola de Medicina da Universidade de Colorado, é de parecer que 1/3 de todos os casos de doenças, na generalidade dos hospitais, é evidentemente orgânico de natureza e origem, 1/3 a combinação de emoções e funções orgânicas e 1/3 simplesmente de natureza emotiva. O Dr. Flanders Dunbar, autor de Mind and Body, esclarece: não se trata de saber se a doença é de ordem física ou emotiva, mas sim, quanto de cada. Todas as pessoas que têm considerado atentamente essa questão chegam à conclusão de que os médicos têm razão quando dizem que o ressentimento, o ódio, a ojeriza, a má vontade, a inveja e o rancor são atitudes que prejudicam a saúde. Tenha um acesso de raiva e verá o grande mal-estar que sentirá Incon.
Tilenti. Explosões emotivas provocam no corpo reações químicas nocivas à saúde, sendo contínuas, quer violentas, quer lentas, mas persistentes durante um período de tempo, as condições gerais do corpo agravar-se-ão. Um médico, falando de certo homem que ambos conhecíamos, declarou que ele tinha morrido de rancorite. Na sua opinião, o doente fora vítima do próprio rancor que há muito vinha alimentando. Ele fez tanto mal ao corpo que lhe diminuiu a resistência, explicou o médico. Ao ser atacado pela doença, faltou-lhe a força para vencê-la. Minou o organismo com o seu mau temperamento. O Dr. Charles Miner Cooper, um médico de São Francisco, num artigo intitulado Um Conselho Franco acerca do mal cardíaco, declarou o seguinte: deve dominar-se as reações emotivas. Quando digo que conheci um paciente cuja pressão saltou para 60 pontos quase instantaneamente, em virtude de uma explosão de raiva, pode-se avaliar a atuação de tais reações sobre o coração. A pessoa que é rápida no gatilho, escreveu ele, muito provavelmente culpará alguém, impulsivamente por uma falta ou erro, quando mais prudente ou mais simples, seria não se inquietar pelo que está feito, pois o que está feito já não tem mais remédio. Ele citou o caso do grande cirurgião escocês, John Hunter. O doutor Hunter sofria do coração e compreendia perfeitamente qual seria o efeito de uma forte emoção que porventura tivesse. Declarara que sua vida estava à mercê de qualquer pessoa que pudesse aborrecê-lo. De fato, sua morte resultou de um ataque cardíaco causado por um acesso de raiva, quando ele deixou de dominar-se. Concluiu o Dr. Cooper o seu artigo, dizendo: toda vez que um problema comercial começa a inquietar-nos, ou toda vez que a raiva começa a dominar-nos, cumpre relaxarmos os nervos. Isso dissipará o tumulto interior que se estará processando em nosso organismo. O coração pede para ficar permanentemente abrigado num homem jovem e tranquilo que saiba conter suas atividades físicas. Por conseguinte, se a sua saúde não for normal, sugiro-lhe que faça uma escrupulosa análise de si mesmo. Pergunte sinceramente a si mesmo se não estará abrigando algum rancor, ressentimento ou má vontade para com alguém. Caso os tenha, elimine-os. Desembarace-se deles sem demora. Eles não prejudicam pessoa alguma. Não prejudicam pessoas visadas, mas estarão dia e noite minando-lhe o organismo. Muitas pessoas têm má saúde não por causa da alimentação, mas sim por causa desse mal psíquico que lhe corrói o organismo. Os males emotivos volumitam-se contra a própria pessoa que os cultiva, minam-lhe a energia, reduzem-lhe a eficiência e destroem-lhe a saúde. Com isso, destrói-se-lhe a felicidade. Compreendemos assim, hoje em dia, o efeito do padrão de pensamentos nos estados físicos. Compreendemos que uma pessoa pode tornar-se doente ao cultivar ressentimentos. Sabemos que uma sensação de culpa lhe poderá provocar várias espécies de sintomas fisiológicos. O temor e a ansiedade constituem também fatores de distúrbios. Sabemos que se tem conseguido curas ao mudar-se o padrão de pensamentos. Recentemente, um médico me contou que uma jovem dera entrada no hospital com febre muito alta. Era um caso de artrite reumática. As juntas estavam inchadíssimas. A fim de estudar o mal minuciosamente, o médico não lhe deu medicamento algum, salvo um leve sedativo para aliviar-lhe a dor. 2 dias depois, a jovem perguntou-lhe quanto tempo iria ficar naquelas condições, quanto tempo iria ter que permanecer no hospital. Acho que terá de ficar no hospital provavelmente uns 6 meses, respondeu o médico. Quer dizer que somente daqui a 6 meses é que poderei casar-me? Indagou ela assustada. Sinto muito não poder prometer algo melhor. Essa conversa se passou à noite. Na manhã seguinte, a temperatura da paciente apresentava-se normal. Tinha-lhe desaparecido a inchação nas juntas. Não encontrando uma explicação para aquela melhora, o médico manteve-a sob observação durante uns dias mais e deu-lhe, depois, alta. Um mês depois, ela voltou para o hospital nas mesmas condições anteriores, febre alta e juntas inchadas. Conversando com a jovem, o médico veio a saber que o pai insistia que ela se casasse com certo homem que lhe seria muito valioso para suas relações comerciais. A jovem tinha grande afeição ao pai. Gostaria de auxiliá-lo, mas não queria casar-se com um homem a quem não amava. Seu subconsciente viera assim a ajudá-la. De fato, provocar aquela artrite reumática e a febre. O médico explicou então ao pai que, se forçasse aquele casamento, a filha poderia tornar-se uma inválida. Quando lhe contaram que não se faria o casamento, ela se restabeleceu rapidamente e para sempre. O leitor que porventura tiver artrite, não deverá pensar que seja isso devido a ter se casado com a pessoa não indicada. Esse incidente é um mero exemplo do efeito profundo que a dor mental pode causar ao estado físico. Li interessante declaração de um psicólogo, segundo a qual as criancinhas podem adquirir, das pessoas que a cercam, medo e ódio mais depres, sarampo ou outras moléstias infecciosas. O vírus do medo poderá enraizar-se no seu subconsciente e ali permanecer toda a vida. Mas, acrescentou ele, ainda bem que elas também podem adquirir amor, bondade e fé, desenvolvendo-se assim no estado normal e tornando-se sadias. Num artigo publicado no Ladies' Home Journal, Constance J. Foster faz referência a uma conferência que o Dr. Edward Weiss, da Escola de Medicina da Universidade de Temple, fez no Colégio Americano de Médicos, na qual ele declarou que as vítimas crônicas de dores nos músculos e juntas talvez sofram desse mal, devido a alimentarem algum rancor muito forte para com alguma pessoa que lhe seja muito chegada. Acrescentou que quase sempre tais pessoas não percebem essa atitude. A fim de se eliminar qualquer possível mal-entendido, continuou o autor, é necessário declarar enfaticamente que as emoções e os sentimentos são quase tão reais quanto os germes. As dores e os sofrimentos oriundos de emoções não são mais imaginários que os causados pelas bactérias. Em nenhum caso se deve culpar conscientemente o paciente pelo desenvolvimento da moléstia. Tais pessoas não estão sofrendo de uma doença qualquer do espírito, mas sim de um distúrbio em suas sensações, muitas vezes ligado a um problema conjugal ou a um problema com os filhos. Esse mesmo artigo da revista conta-nos a história de certa senhora X, que foi ao consultório do médico e se queixara de uma erupção nas mãos, que havia sido diagnosticada como sendo eczema. O médico encorajou a paciente a dizer algo sobre si mesma. Constatou que ela era uma pessoa demasiado rígida. Seus lábios eram finos, quase sempre cerrados. Ela sofria também de reumatismo. O médico enviou-a a um psiquiatra que descobriu imediatamente que havia alguma situação irritante em sua vida, a qual ela exteriorizava na forma de uma erupção cutânea, criando, assim nela, aquele desejo de coçar, quando sua vontade era arranhar alguma coisa ou alguém. O médico acabou perguntando-lhe francamente o que se estava passando com ela e se havia alguma coisa que a estava aborrecendo. Ela investigou-se toda e saiu do consultório. Vi que tinha tocado exatamente num ponto nevrálgico. Mas, dias depois, ela voltou novamente. Dado o sofrimento que o eczema lhe causava, estava disposta a deixar-me auxiliá-la, mesmo que isso implicasse renunciar a algum rancor. Vinha saber que se tratava de uma briga de família por causa de uma herança. A senhora X achava que não tinha recebido um tratamento justo por parte de um irmão mais moço. Eliminada a hostilidade, ela sarou.
De fato, tendo feito as pazes com o irmão, o eczema desapareceu 24 horas depois. O Dr. J.J. Saul, da Escola de Medicina da Universidade de Pensilvânia, salientou o fato de que existe uma relação entre os distúrbios emotivos e o resfriado, tendo feito um estudo sobre essa matéria. Acredita-se que os distúrbios emotivos afetam a circulação do sangue nas mucosas do nariz e da garganta. Afetam também as secreções das glândulas. Tais fatores tornam as membranas da mucosa mais suscetíveis ao ataque dos resfriados e infecções. O Dr. Edmund P. Fowler J., do Colégio de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia, afirmou o seguinte: há resfriados que se desenvolvem nos estudantes de medicina por ocasião dos exames e também em muitas pessoas antes ou depois de uma viagem. Há os que se desenvolvem em donas de casa que têm de cuidar de uma grande família. Tem-se observado muitas vezes esse mesmo fenômeno num paciente quando a sogra vem morar em sua casa, desaparecendo o resfriado quando ela vai embora. O Dr. Fowler não especifica os efeitos sobre a sogra quando o genro ou a nora vão morar com ela. Talvez ela tenha também resfriado. Um dos casos relatados pelo Dr. Fowler diz respeito a uma vendedora de 25 anos de idade. Quando ela o visitou no consultório, estava com o nariz muito obstruído, a mucosa vermelha e congestionada, sofria de dor de cabeça e tinha um pouco de febre. Esses sintomas persistiam há quase 2 semanas. Conversando com a jovem, o Dr. Fowler veio a descobrir que o mal tinha surgido poucas horas depois de uma violenta briga que tivera com o noivo. Com o tratamento local, venceu seu resfriado. Mas umas semanas depois, a jovem tornou a voltar com um novo ataque. Dessa vez, o mal surgira após uma discussão que ela tivera com o açougueiro. Novo tratamento local curou-a. Contudo, a jovem continuou a ter novos resfriados, e a causa era sempre um acesso de cólera. O Dr. Fowler pôde persuadir a paciente de que o seu mau temperamento é que estava ocasionando aquele sintoma de resfriado crônico. O mal acabou desaparecendo quando ela aprendeu a levar uma existência calma. Há ainda pessoas que acreditam que é um conselho teórico, quando a Bíblia diz que não se deve odiar nem colerizar-se. A Bíblia não expõe teorias. É o maior livro de sabedoria que possuímos. Está repleta de conselhos práticos sobre a vida e a saúde. A cólera, os ressentimentos e as culpas nos fazem ficar doentes, segundo nos dizem os médicos modernos. O que mais uma vez prova que o mais moderno dos livros sobre o bem-estar é a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas a desprezam ou a consideram um livro puramente religioso, sem utilidade prática. Entanto, é o mais lido de todos. É isso devido ao fato de, por meio desse livro, descobrimos os nossos erros e sabemos como poder corrigi-los. O Dr. Fowler chama a atenção para os resfriados emotivos, sofridos por crianças que se sentem inseguras. Ele cita muitos casos de resfriados crônicos em crianças que vêm de lares desfeitos. Uma criança muitas vezes tem uma intermitente infecção respiratória, quando nasce um irmãozinho, talvez por se sentir abandonada ou por ciúmes. Um menino de 9 anos tinha um pai de espírito ditatorial e uma mãe indulgente. O conflito entre a severidade de um e a indulgência de outro prejudicava a criança. Temia sempre receber uma punição do pai. Sofreu durante muitos anos de um resfriado quase contínuo. Notou-se que o mal desaparecia quando o menino ia para o campo e ficava, assim, distante dos pais. Uma vez que a irritação, a raiva, o ódio e o ressentimento contribuem fortemente para prejudicar a saúde. Qual será o antídoto? Evidentemente, o antídoto é encher o espírito de sentimentos de boa vontade, perdão, fé, amor e calma. E como se consegue fazê-lo? Seguem-se algumas sugestões práticas, as quais foram empregadas com êxito por muitas pessoas, especialmente no ataque contra a raiva. Uma aplicação consciente dessas sugestões pode produzir sensações de bem-estar. 1. Lembre-se que a raiva é uma emoção e está sempre ardente. Trate, pois, de arrefecê-la. Como arrefecê-la? Quando uma pessoa se enraivece, os punhos tendem a cerrar-se, a voz altera-se e os músculos tornam-se rígidos. Psicologicamente, ela está pronta para lutar. A adrenalina invade o corpo. É a herança do antigo homem das cavernas, a manifestar-se no sistema nervoso. Faça-o deliberadamente por um ato de vontade. Não cerre os punhos. Estire os dedos, abaixe o tom da voz, reduza-o a um murmúrio. Lembre-se de que é difícil discutir se fala em voz muito baixa. Sente-se numa cadeira ou deite-se, se possível. É dificílimo ficar exaltado quando se está deitado. 2. Diga em voz alta a si mesmo, nada de tolices. Nessa ocasião, talvez seja um pouco difícil fazer uma prece. Deve-se tentar fazê-la ou, pelo menos, idealizar no espírito a figura de Jesus Cristo e procurar imaginá-lo também colorizado. É uma coisa que não se consegue fazer e o esforço servirá para eliminar as emoções então existentes. 3. Uma das melhores técnicas para arrefecer a raiva foi sugerida pela senhora Grace Osler. A princípio ela empregava a técnica de contar até 10, mas depois notou que as 10 primeiras palavras do Pai Nosso surtiam melhor efeito. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando você estiver exaltado, repita-as 10 vezes. Toda a exaltação desaparecerá. 4. A raiva é um grande termo que expressa a veemência que um sem número de pequenas irritações vai acumulando. Estas, cada uma algo pequena em si mesma, tendo adquirido forças por se irem sobrepondo, acabam explodindo com fúria, o que muitas vezes nos deixa envergonhados de nós mesmos. Por conseguinte, faça uma lista de todas as coisas que o irritam. Por mais insignificantes e tolas que sejam, faça uma lista delas. O objetivo é secar os canaizinhos que alimentam a grande torrente de raiva. 5. Faça de cada irritação um objetivo especial para a sua oração. Conquiste uma vitória sobre cada uma de per si. Em vez de tentar destruir toda a sua raiva, a qual, conforme ressaltamos, é uma força consolidada, vá eliminando cada irritação até o ponto em que imporá todo o seu domínio sobre ela. 6. Prepare-se, pois, para que, toda vez que sentir a raiva prestes a assaltá-lo, possa dizer bem alto: vale realmente a pena sujeitar-me a essa emoção? Com isso irei fazer um papel de tolo e perderei amigos. A fim de obter todo o efeito dessa técnica, diga a si mesmo algumas vezes ao dia: não vale a pena excitar-se ou encolerizar-se por coisa alguma. Afirme também: não compensa gastar $1000 de emoções numa irritação de 5 centavos. 7. Quando sobrevier uma mágoa, trate de eliminá-la o mais depressa possível. Não a deixe pairar no espírito um minuto sequer. Não fique de mau humor nem se lamente. Não cultive ressentimentos. Quando se julgar ferido em seus sentimentos, faça o mesmo que quando se lhe fere o dedo. Aplique imediatamente o remédio. Se não o fizer, a situação poderá tornar-se desagradável e de consequências imprevisíveis. Recorra, pois, ao iodo espiritual para a cura. Faça uma prece de amor e de perdão. 8. Drene a mágoa de seu espírito, isto é, abra-o e deixe-a sair. Procure alguém em quem tenha confiança e desabafe até não deixar vestígio algum daquilo que o magoou. Esqueça-a depois. 9. Comece a orar pela pessoa que lhe feriu os sentimentos. Continue a fazê-lo até sentir o desaparecimento total do rancor. Às vezes, poderá ter que fazer prece por um período algo demorado a fim de conseguir o resultado desejado. Um homem que experimentou esse método me contou que anotou o número de vezes que teve de orar até conseguir eliminar o rancor.
Fê-lo exatamente 64 vezes. Foi literalmente por meio de orações que conseguiu restaurar a paz ao seu espírito. Esse sistema surte realmente efeito. 10. Faça essa pequena oração. Posso o amor de Cristo amainar o meu coração. Acrescente depois. Posso o amor de Cristo por. Diga o nome da pessoa avisada. Transbordar em minha alma. Faça essa oração com toda sinceridade e terá o alívio que deseja. 11. Siga o conselho de Jesus e perdoe o maior número de vezes o mal que foi feito. Libertar-se-á assim de todo e qualquer ressentimento. 12. Para encerrar, esse ímpeto selvagem, indisciplinado e primitivo, que existe em nós e que se exterioriza tão abrasadoramente, somente poderá ser dominado com o auxílio de Jesus Cristo. Complete, pois, a lição dirigindo-lhe a seguinte súplica. Assim como vós podeis modificar a moral de uma pessoa, peço-vos agora que modifiqueis meus nervos. Da mesma maneira que dais forças para se vencer os pecados da carne, dai-me também forças para que eu possa vencer os pecados do espírito. Colocai-os sob o vosso domínio. Dai ao meu sistema nervoso e à minha alma a vossa paz salutar. Se o rancor o assediar, repita essa súplica 3 vezes ao dia. Talvez fosse aconselhável imprimi-la num cartão e colocar esse cartão sobre a sua mesa de trabalho ou em algum lugar bem visível. 13. 13. O influxo de novos pensamentos poderá fazer de você um novo homem. Um dos fatos mais importantes e extraordinários acerca do homem se acha expresso na seguinte declaração de William James, que foi um dos homens mais ilustrados que os Estados Unidos produziram. A maior descoberta de minha geração é a de poderem as criaturas humanas modificar as atitudes do espírito. Consoante o seu modo de pensar, assim será a vida. Por conseguinte, elimine todos os pensamentos velhos, gastos e fatigantes. Encha seu espírito de novos pensamentos criadores, pensamentos de fé, de amor e bondade. Com esse processo, você poderá realmente dar nova feição à sua vida. E onde encontrará esses pensamentos que modificarão sua personalidade? Conheço o dirigente de uma empresa, muito modesto, mas que é o tipo do homem que jamais se dá por vencido. Não há problemas, dificuldades e oposições que o possam vencer. Enfrenta cada um dos casos com otimismo e absoluta confiança e sempre se sai bem. Parece que tem uma varinha de condão para si conduzir na vida, uma varinha que não falha. Dado esse interessante característico, esse homem sempre me despertou interesse. Eu sabia que havia uma explicação real para isso e naturalmente quis ouvir a sua história. Não foi fácil persuadi-lo a falar sobre si mesmo, pois era muito modesto e reservado. Um dia, porém, em que ele se mostrava mais comunicativo, contou-me o seu segredo, um segredo extraordinariamente simples. Eu tinha ido visitar sua fábrica. Uma estrutura moderníssima, em grande parte provida de ar-condicionado. Uma maquinaria do último tipo e os métodos de produção proporcionam à fábrica a mais alta eficiência. As relações entre a gerência e os empregados são perfeitas, tanto quanto podem ser entre criaturas humanas imperfeitas. Prevalece em toda a organização verdadeiro espírito de boa vontade. O escritório é de decoração ultramoderna, mobiliado de belas mesas e tapetes, as paredes revestidas de madeiras exóticas. A decoração é feita de 5 cores que se fundem de maneira interessante e agradam à vista. O conjunto é harmonioso. Imagine, pois, minha surpresa quando vi sobre a sua mesa de mogno, finamente envernizada, um exemplar muito surrado da Bíblia. Era o único objeto antigo naquelas salas ultramodernas. Comentei aquela discordância aparentemente estranha. Este livro, explicou ele, apontando para a Bíblia, é a coisa mais moderna que existe nesta fábrica. O equipamento gastasse com o uso e o estilo dos móveis está sempre se modificando, ao passo que esse livro continua sempre à frente de tudo e jamais envelhece. Quando entrei para o colégio, minha mãe, que era uma boa cristã, deu-me essa Bíblia, aconselhando-me que a lesse e pusesse em prática seus ensinamentos. Disse-me que, se assim procedesse, teria êxito na vida. Ela era uma boa velha, ele sorriu, com a idade que eu tinha parecia velha, mas não o era na realidade. Para contentá-la, peguei a Bíblia, mas durante muitos anos não cogitei em lê-la. Achava que não tinha necessidade de fazê-lo. Bem, fui um tolo, um verdadeiro tolo. O fato é que minha vida veio a ficar atrapalhada. Tudo corria mal, e corria mal porque eu estava errado. Pensava e agia erradamente. Fracassava em tudo. Percebi depois que o mal adivinha do meu modo de pensar completamente errado. Eu era uma criatura negativa, cheia de ressentimentos, prosa e turrão. Não aceitava a opinião de ninguém. Achava que sabia tudo. Vivia discutindo com todo mundo. Não era, pois, de se admirar que nem alguém gostasse de mim. Eu era certamente uma criatura impossível. Uma noite, mexendo nos documentos, deparei com a Bíblia que havia muito, jazia esquecida. Ela reavivou antigas lembranças. Abri-a ao acaso e comecei a lê-la. Como as coisas acontecem de um modo estranho. Como tudo se torna diferente de um momento para outro e com que rapidez. Quando estava lendo, uma sentença me saltou logo à vista. Uma sentença que modificou minha vida. Quando digo que mudou, quero dizer que de fato mudou radicalmente minha existência. Desde o momento em que ali, tudo se tornou diferente, bem diferente. Qual é essa sentença maravilhosa? Indaguei. Deus é a força de minha vida, e com isso sentir-me-ei confiante. Salmo 27, 1. Continuou depois. Não sei por que ela me afetou tanto, mas o fato é que exerceu grande influência sobre mim. Sei agora que fui fraco e um fracassado porque não tinha fé. Não tinha confiança em mim. Eu era demasiado negativo, um derrotista. Algo acontecerá em meu espírito naquela ocasião. Penso que passei por aquilo que se chama experiência espiritual. O padrão de meus pensamentos mudou completamente. De negativo passou a positivo. Resolvi depositar minha fé em Deus e esforçar-me por tornar-me melhor e procurar sempre seguir os princípios expostos na Bíblia. Vim a adquirir uma nova afeição para os meus pensamentos. Com o tempo, todas aquelas ideias mórbidas se foram eliminando graças àquela nova experiência espiritual. Gradativamente, o influxo de novos pensamentos fez de mim uma nova criatura. Terminava assim a história do industrial. Ele modificou seu modo de pensar. As novas ideias se sobrepuseram às antigas que tanto o haviam prejudicado. Sua vida tomou um novo rumo. Esse incidente ilustra um importante fato acerca da natureza humana. Você, com seus pensamentos, poderá ser um fracassado, e um infeliz ou um vitorioso e feliz. O mundo em que vivemos não é, essencialmente, determinado pela condição e circunstâncias exteriores, mas sim, pelos pensamentos que comumente ocupam nosso espírito. Lembre-se das sábias palavras de Marco Aurélio, um dos grandes pensadores da antiguidade. A vida do homem é guiada pelos seus pensamentos. Tem-se dito que o mais douto dos homens que viveram nos Estados Unidos foi Ralph Waldo Emerson, o sábio de Concórdia. Declarou ele: o homem é aquilo em que ele pensa constantemente. Um célebre psicólogo disse: há uma profunda tendência na natureza H humana em tornar-se precisamente semelhante àquilo em que habitualmente se crê. Ouve-se falar que os pensamentos têm força dinâmica. Julgados pelo poder que exercem, pode-se admitir muito bem tal asserção.
Com eles, você poderá criar situações boas ou más. Eles poderão fazê-lo uma pessoa doente. Poderão fazê-lo também sentir-se bem se forem de uma feição sadia. Pense de um modo e atrairá para si determinadas condições. Pense de outro modo e criará para si condições completamente diferentes. As condições que vêm a estabelecer-se são justamente aquelas que os seus pensamentos atraírem. Pense positivamente, por exemplo, e estará pondo em movimento forças positivas que trarão resultados positivos. Os pensamentos positivos criam em volta de si uma atmosfera que é propícia ao desenvolvimento de resultados positivos. Ao contrário, alimente pensamentos negativos e criará em volta de si uma atmosfera apropriada para o desenvolvimento de resultados negativos. Para modificar as circunstâncias que o cercam, comece a pensar diferentemente. Não aceite passivamente circunstâncias que não são satisfatórias. Forme no espírito o quadro de como elas devem ser. Conserve-o, desenvolva-o em todos os detalhes, creia nele, ore e se esforce para que se materialize de acordo com a sua imagem mental. É uma das maiores leis do mundo. Pudesse eu tê-la descoberto quando era moço. Surgiu-me muito depois da vida. Achei-a uma das maiores descobertas, se não a minha maior descoberta fora de minha relação com Deus. Num sentido mais profundo, essa lei é um fator na relação com Deus, porque canaliza a força de Deus para a personalidade do homem. Essa grande lei, enunciada de uma maneira breve e simples, é a seguinte: se você pensar em termos negativos, terá resultados negativos. Se em termos positivos, terá resultados positivos. Esse é o fato simples que está na base de uma extraordinária lei de prosperidade e êxito. Bastam poucas palavras, tenha fé e haverá de vencer. Aprendi essa lei de uma maneira bem interessante. Há uns anos atrás, eu, Lou Thomas, o capitão Ed Rickenbacker, Brent Hickey, Raymond Torbu e outros, organizamos uma revista de alcance espiritual intitulada Guide Posts. Ela tem uma dupla função. Primeiro, ao relatar histórias de pessoas que, pela fé, haviam vencido dificuldades, ensina normas para se vencer na vida, vencer o temor, as circunstâncias, os obstáculos e os ressentimentos. Ensina como dominar pela fé toda sorte de negativismo. Segundo, como publicação sem finalidade de lucros, apartidária e visando a generalização da fé. Ela ensina o grande fato de que Deus paira sobre a corrente da história e que os Estados Unidos foram fundados com a crença em Deus e em suas leis. A revista lembra aos seus leitores que os Estados Unidos são a primeira grande nação na história a se estabelecer sobre premissas definitivamente religiosas, sem as quais a sua liberdade periclitará. O Sr. Raymond Torburg, como editor, e eu, como redator, não tínhamos um suporte financeiro para garanti-la quando iniciamos as publicações. Iniciamos-las baseados na fé que nos animava. De fato, os primeiros escritórios da redação ficavam numa sala em cima de uma mercearia, na pequena vila de Paravelin, Nova York. Tínhamos uma máquina de escrever que era, aliás, emprestada, e algumas cadeiras fracas, só isso. Mas possuíamos uma grande ideia e uma grande fé. Aos poucos, a lista de assinantes atingiu a cifra de 25.000. O futuro parecia promissor. Aconteceu que numa noite, irrompeu um incêndio que, numa hora, destruiu a casa e com ela a lista completa dos assinantes. O pior é que não tínhamos uma cópia da lista. Lou Thomas, leal e eficiente patrocinador do Guide Posts desde a sua fundação, mencionou essa triste circunstância pelo rádio, e como resultado tivemos logo 30.000 assinantes, praticamente todos os antigos e muitos novos. A lista de assinantes subiu aproximadamente a 40.000, mas o custo da revista aumentou ainda mais rapidamente. Vendíamos o Guide Posts abaixo do preço de custo a fim de espalhar as mensagens. As despesas aumentaram bastante, foram além de nossas expectativas. Vimos-nos abraços com dificuldades de ordem financeira. De fato, chegou uma ocasião em que parecia impossível prosseguirmos com a revista. Foi então que convocamos uma reunião. Nunca presenciei uma reunião que tivesse se iniciado de maneira mais pessimista, mais negativa e mais desanimadora do que aquela. Onde íamos conseguir o dinheiro para pagar as nossas contas? Imaginávamos maneiras de despir Pedro para vestir Paulo. Um completo desanimo assoberbava-nos a todos. Tínhamos convidado para a reunião uma senhora, a qual tínhamos em alto conceito. Uma das razões de a termos convidado foi por ter ela, numa ocasião, contribuído com $2.000 para a fundação da revista. Esperávamos que talvez viesse a fazer nova contribuição. Dessa vez, porém, dela recebemos algo mais valioso que o dinheiro. Ela permaneceu muito tempo silenciosa enquanto debatíamos o problema, até que, por fim, resolveu falar. Suponho que os senhores desejariam que eu fizesse mais uma contribuição financeira. Creio que devo tirá-los da dúvida. Não vou dar mais nenhum centavo. Essa declaração como que nos mergulhou num abismo. Mas vou dar-lhes algo mais precioso que o dinheiro, acrescentou ela. Ficamos um tanto surpreendidos, pois não podíamos realmente imaginar que houvesse qualquer coisa mais preciosa que o dinheiro, naquelas circunstâncias. Vou dar-lhes uma ideia criadora, continuou. Ora, uma ideia. Como iríamos poder pagar as contas com uma ideia? Perguntamos a nós mesmos sem entusiasmo algum. Mas é justamente uma ideia que nos auxilia a pagar as contas. Todas as realizações neste mundo foram frutos de uma ideia criadora. Primeiro a ideia, depois a fé nela e, em seguida, os meios para levá-la avante. É assim que se êxito. A ideia é a seguinte: quais são as dificuldades do momento? Ei-las, falta-lhes tudo. Falta-lhes dinheiro, assinantes, equipamentos, ideias, coragem. Por que faltam todas essas coisas? Simplesmente porque estão sempre pensando nessas deficiências. Com esse modo de pensar, estão criando condições que produzem esse estado de coisas. Com essa atitude mental, estão tolhendo as forças criadoras que poderiam dar impulso ao desenvolvimento do Guide Posts. Os senhores têm trabalhado arduamente para levar avante uma nobre tarefa, mas têm deixado de fazer uma coisa importantíssima que daria forças a todos os seus outros esforços. Não têm pensado de um modo positivo. Ao contrário, têm sempre pensado em termos de deficiências. Para corrigir essa situação, procedam de modo contrário. Comecem a pensar em prosperidade, realizações e sucessos. Isso requer prática, mas pode ser feito rapidamente se demonstrarem possuir fé. O processo é encarar a questão sob esse aspecto, isto é, ver o Guide Posts em termos de brilhante prosperidade. Imaginem o Guide Posts como sendo uma grande revista espalhando-se por todo o país. Imaginem um considerável número de leitores lendo pressurosamente as suas crônicas inspiradoras e lucrando com elas. Criem uma imagem mental das vidas que se estão modificando, graças à brilhante filosofia que o Guide Posts ensina mensalmente em suas edições. Não pensem em dificuldades e fracassos. Ao contrário, façam com que o seu espírito pare acima de tudo isso e se concentre apenas numa força criadora. Se elevarem seus pensamentos para a área das grandes realizações, irão ver os seus problemas sob outro aspecto. Encarem-nos de cima para baixo e não de baixo para cima. Terão assim sob seus olhos um aspecto mais encorajador. Considerem sempre seus problemas de cima para baixo e jamais de baixo para cima. Permitam-me que continue ainda, solicitou ela. Quantos assinantes precisam atualmente para poder manter a revista? Fizemos um rápido cálculo mental e dissemos: 100.000 tínhamos 40.000.
Muito bem. Não é coisa difícil, declarou ela com confiança. É fácil. Imaginem 100.000 pessoas que estejam sendo auxiliadas espiritualmente por esta revista e haverão de consegui-las. De fato, assim que as puderem ver em seu espírito, tê-las-ão. Ela virou-se para mim e perguntou: Norman, pode o senhor ver agora, neste momento, 100.000 assinantes? Olhe bem além. Os olhos de seu espírito podem enxergá-los? Suas palavras não me tinham ainda convencido. Foi um tanto duvidosamente que confessei. Pode ser que eu enxergue, mas eles parecem estar um tanto obscuros para mim. Achei que a minha resposta tinha desapontado, pois insistiu. Não pode conceber na imaginação 100.000 assinantes? Creio que a minha imaginação não estava funcionando muito bem, pois tudo o que podia enxergar era aquele número insuficiente, porém real, 40.000. Ela se voltou então para meu velho amigo Raymond Torburg, que havia sido abençoado com uma gloriosa e vitoriosa personalidade, e perguntou-lhe, chamando pelo apelido: Pink, você pode conceber no espírito 100.000 assinantes? Tive minhas dúvidas que ele pudesse. Raymond Torburg é um fabricante de artefatos de borracha que espontaneamente dava uma parte de seu tempo para auxiliar-nos a levar avante a nossa revista altruística. Não era de se supor que um fabricante de artefatos de borracha fosse corresponder àquela sua expectativa. Mas o fato é que ele tem a faculdade de conceber coisas criadoras. Notei na expressão iluminada de seu rosto que ela o convencera. Ele ficou, durante algum tempo, com os olhos cerravados num ponto, deixando transparecer neles uma expressão de admiração. Você está enxergando 100.000 assinantes, Pink? Sim, sim, estou enxergando-os, respondeu ele empolgado. Onde? Aponte-os, pedi-lhe admirado com o fato. Foi então que comecei também a idealizá-los. Agora vamos abaixar as cabeças e, juntos, agradecer a Deus por nos dar 100.000 assinantes, propôs a nossa amiga. Francamente, achei que era exigir muito de Deus, mas era justificável, pois bem o diz um versículo das Escrituras: e todas as coisas que pedires na oração, tu as receberás se tiveres fé. Mateus 21h22. Quer dizer, quando suplicar alguma coisa em sua oração, deverá imaginá-la na mesma ocasião em que fizer a sua prece. Creia que se for da vontade de Deus e se for digna, se não for um pedido egoístico, mas sim um pedido para o bem da criatura humana, aquilo que for solicitado será dado. Se você tiver dificuldade em seguir esse raciocínio, permita-me dizer-lhe que depois daquela reunião que tivemos, até o presente momento em que escrevo este livro, nada faltou ao Guidepós. Encontramos excelentes amigos, tivemos um belo apoio financeiro. Pudemos sempre solver os nossos compromissos. Compramos os equipamentos de que necessitávamos e pudemos custear a revista. Ao escrever estas palavras, posso dizer que o número de assinantes está se aproximando da casa dos 500.000. Estamos recebendo novos assinantes regularmente, às vezes em número de 3 ou 4.000 por dia. Se narrei esse caso, não o fiz com o intuito de fazer propaganda para o Guideposts, se bem que recomende essa revista a todos os meus leitores. Se você quiser ser um assinante dela, basta escrever a Guideposts, Pavlin, Nova York, pedindo informações. Conta essa história porque foi uma experiência extraordinária que tive. Percebi que me vi frente a uma lei formidável da vitória pessoal. Resolvi aplicá-la dali por diante a meus próprios problemas. Toda vez que a apliquei, obtive resultados maravilhosos. Quando deixava de aplicá-la, os resultados eram medíocres. É extremamente simples. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Em seus pensamentos, encare-os sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Examine-os de conformidade com a vontade de Deus, isto é, não procure obter êxito com alguma coisa que não seja justa. Tenha certeza de que ela seja moral e espiritualmente sã. Você não poderá obter resultado certo de algo que está errado. Seus pensamentos devem sempre ser justos em toda a sua essência, sem o que os resultados serão forçosamente nulos. Por conseguinte, assegure-se de que trata de uma causa e a mantenha em nome de Deus, concedendo, ao mesmo tempo, um bom resultado. Mantenha sempre a ideia de prosperidade e de boas realizações. São coisas que devem ficar fixadas no espírito. Não alimente jamais ideias de fracasso. Se lhe assaltar o espírito um pensamento derrotista, repila-o com uma afirmação positiva. Afirme em voz alta que Deus lhe está dando nesse momento a chave do êxito e a oportunidade para vencer. A visão mental que você criar e mantiver firmemente no consciente materializar-se-á se esforçar diligente e eficientemente. Esse processo criador poderá enunciar-se de maneira muito simples. Idealize o que deve acontecer, faça suas preces, finalmente materialize o seu desejo. As pessoas em todas as esferas da vida, que fizeram notáveis empreendimentos, conhecem o valor dessa lei em suas experiências. Henry J. Kaiser contou-me que uma vez estava construindo uma represa à margem de um rio, e aconteceu que sobreveio uma grande tempestade. Houve uma inundação que destruiu todo o trabalho que haviam feito. Toda a maquinaria ficou enterrada na lama. Depois que as águas baixaram, ele foi ver o prejuízo causado. Encontrou os trabalhadores no local, olhando macambúzios para a lama e a maquinaria que estava enterrada. Aproximou-se deles e perguntou-lhes com um sorriso por que estavam tão macambúzios. Mas o senhor não está vendo o que aconteceu? Toda a maquinaria está coberta de lama, responderam. Que lama? Indagou ele. Que lama? Repetiram eles admirados. Veja ali, é um mar de lama. Não estou vendo lama alguma, zombeteou Henry J. Kaiser. Como pode o senhor afirmar uma coisa dessas? Replicaram. Muito simples. Estou contemplando um céu azul, muito límpido, e não vejo lama alguma. Vejo apenas a claridade do sol. Nunca vi uma lama que pudesse resistir aos raios do sol. Logo ela ficará seca e vocês poderão retirar a maquinaria e recomeçar o trabalho. Como ele tinha razão. Se seus olhos estiverem contemplando a lama e você sentir uma espécie de fracasso dominá-lo, você criará para si mesmo as condições para uma derrota. As ideias otimistas, combinadas com a prece e a fé, tornarão inevitáveis a vitória e o êxito. Outro amigo que saiu do nada realizou obras extraordinárias. Lembro-me de seus tempos de escola. Era um menino do campo, uma criatura desajeitada, desagradável e muito acanhada. Mas tinha caráter. Tinha um espírito arguto como poucos. Hoje é um homem preeminente no seu ramo de negócios. Perguntei-lhe qual era o segredo de seu êxito. Devo meu êxito às pessoas que trabalham comigo durante todos esses anos, à ilimitada oportunidade que os Estados Unidos oferecem a qualquer rapaz, respondeu ele. De fato, sei que isso é verdade, mas tenho certeza de que você deve ter alguma técnica pessoal. Gostaria de conhecê-la, disse-lhe. Tudo depende da maneira de se encarar os problemas, esclareceu ele. Costumo esmiuçá-los no espírito. Primeiro, concentro neles toda a minha força mental. Segundo, faço uma prece sincera. Terceiro, idealizo um quadro mental do êxito. Quarto, pergunto sempre a mim mesmo qual a coisa justa a fazer, pois nada sairá certo se a causa não for realmente justa. Quinto, entrego-me de corpo e alma à solução do problema. Mas desejo salientar um fato. Se o senhor, por exemplo, tiver pensamentos pessimistas, trate de eliminá-los imediatamente. É preciso alimentar somente pensamentos positivos e bons.
Isso é primacial e básico para se poder vencer as dificuldades e atingir os objetivos. Justamente neste momento em que você lê este livro, ideias potenciais acham-se em seu espírito. Libertando-as e desenvolvendo-as, poderá resolver seus problemas financeiros, sua situação comercial, poderá cuidar de si e de sua família e conseguir o êxito em seus empreendimentos. O influxo constante de pensamentos criadores e o uso prático deles poderão dar-lhe vida nova, poderão fazer de si um novo homem. Houve um tempo em que eu alimentava uma tola ideia, julgava que não havia relação entre a religião e a prosperidade que quando se falava sobre a religião, não se devia relacioná-la com as realizações materiais, que ela se ligava apenas a questões de ordem moral e a valores sociais. Mas agora compreendo que tal ponto de vista limita o poder de Deus e o desenvolvimento do indivíduo. A religião ensina-nos que há uma tremenda força no universo, força esta que pode residir na personalidade. É uma força que tem o poder de vencer todo o derrotismo e fazer com que uma pessoa paire acima de todas as situações difíceis. Vimos a demonstração da energia atômica. Sabemos que essa assombrosa e formidável energia existe no universo. Essa mesma força de energia reside no espírito humano. Nada na Terra supera o espírito em força potencial. O indivíduo normal tem capacidade de fazer grandes realizações. É uma verdade evidente. Quando você aprender a libertar o seu espírito, descobrirá que ele contém ideias de tal valor criador que todas as suas necessidades poderão ser atendidas. Com o uso apropriado e completo de suas forças, estimuladas pelo poder divino, você poderá ser bem-sucedido na vida. Poderá fazer sua vida trilhar o curso que desejar. Poderá conseguir aquilo que idealizar e em que acredita. Tudo que for objeto de suas preces e de seus esforços. Sonde o seu espírito. Há nele coisas extraordinariamente maravilhosas. Poderá melhorar a sua situação, seja ela qual for. Primeiramente tranquilize o espírito a fim de que as inspirações possam vir à tona. Deve crer que Deus o está auxiliando agora. Conceba no pensamento a ideia do êxito. Organize sua vida numa base espiritual a fim de que os princípios de Deus operem no Mantenha firmemente no espírito o quadro do êxito e não do fracasso. Faça isso e as ideias criadoras fluirão livremente. Essa é uma lei formidável, uma lei que pode modificar a vida de todas as pessoas, inclusive a sua. O influxo de novos pensamentos poderá modificá-lo para melhor, independentemente de todas as dificuldades que esteja agora enfrentando, todas as dificuldades. Em última análise, a razão básica de uma pessoa não ter uma vida criadora e bem-sucedida está no fato de ela errar para consigo mesma, de pensar erroneamente. É preciso corrigir tais erros e pôr em prática pensamentos justos. Diz o Salmo 23: Ele me conduz pelo caminho da virtude. Refere-se isso tanto aos caminhos da bondade quanto aos caminhos puros do espírito. Disse Isaías: Abandone o mal o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Isaías 55, 7. Com isso ele quer dizer que o homem deve evitar o mal e fazer o bem e, ao mesmo tempo, deve modificar o seu modo de pensar, pensar no que é justo e verdadeiro. O grande sucesso na vida está em reduzir o número de erros e em aumentar as ideias que conduzem à verdade. O influxo de pensamentos novos, justos e sadios, no espírito, reflete-se beneficamente nas circunstâncias da vida, pois a verdade proporciona sempre uma conduta acertada e produz, portanto, resultados também acertados. Há uns anos atrás conheci um jovem que durante certo tempo foi a criatura mais fracassada que passou pela minha vida. Não obstante sua aparência agradável, fracassava em tudo. Arranjava um emprego e nos primeiros tempos despertava certo entusiasmo no patrão. Mas o entusiasmo era de curta duração. Não demorava muito, perdia o emprego. Isso se repetia sempre. Como empregado e como pessoa, era um fracassado. Tudo lhe corria mal. Não fazia uma coisa certa. Costumava perguntar a si mesmo qual a razão de tudo aquilo. Era um tanto convencido. Prosa e presunçoso, tinha o irritante hábito de censurar todas as pessoas, menos a si mesmo. Na sua opinião, havia qualquer coisa de errado em todo escritório ou organização que o empregasse. Culpava todo mundo pelo seu fracasso. Nunca analisava a si mesmo. Jamais lhe ocorrerá que o mal estava nele mesmo. Uma noite, porém, quis conversar comigo. Como eu tinha de fazer uma viagem a uma cidade que ficava a 100 milhas distante da minha sede, onde tinha que fazer uma conferência, ofereceu-se para levar-me e trazer de carro. Na volta para Moss, cerca de meia-noite, junto a um bar, à beira da estrada, para comer um sanduíche e tomar uma xícara de café. Não sei o que havia no sanduíche, mas desde esse tempo comecei a ter certo respeito pelos sanduíches, pois, depois que ele o comeu, exclamou repentinamente: Já sei o que é. O que você sabe? Perguntei, admirado. Já tenho a resposta ao problema. Agora sei a razão de todas as minhas dificuldades. Tudo corria mal porque eu é que estava errado. Finalmente, rapaz, você ainda descobriu o mal a tempo, observei, dando-lhe uma palmadinha nas costas. E é claro, como cristal, andei sempre pensando errado, e naturalmente, o resultado não podia dar certo. Nesse momento já tínhamos saído do bar. Aproximamo-nos depois do carro e foi então que lhe falei o seguinte: Harry, você precisa ir mais além. Peça a Deus que o ilumine. Citei-lhe uma passagem da Bíblia: Tu conhecerás a verdade, e a verdade libertar-te-á. João 8 horas e 32 minutos. Não se esqueça dessa verdade. Você haverá de libertar-se de seus fracassos. Ele se transformou em um fervoroso adepto da religião cristã. Por meio de uma fé verdadeira e completa transformação em seu modo de pensar e em seus hábitos pessoais, eliminou os pensamentos e as atitudes que tanto o haviam prejudicado. Endireitou-se na vida desenvolvendo um padrão de pensamentos justos. Tudo começou depois a correr-lhe bem. Damos abaixo 7 regras para modificar suas atitudes mentais, fazendo-as passar de negativas para positivas, bem como para alimentar pensamentos novos, criadores e passar a adotar os padrões da verdade. Procure segui-las sempre. Elas surtirão efeito. 1. Durante as próximas 24 horas, fale otimisticamente sobre tudo, sobre seu emprego, sobre sua saúde e sobre seu futuro. Esforce-se por fazê-lo acerca de tudo. Isso talvez lhe parecerá difícil, pois está acostumado a discorrer com pessimismo sobre tudo que o cerca. Cumpre evitar esse hábito negativo, mesmo que isso exija grande força de vontade. 2. Depois de falar otimisticamente durante 24 horas, continue essa prática no decorrer de uma semana. Poderá depois assumir uma atitude realista durante 1 ou 2 dias. Descobrirá que o sentido da atitude realista de uma semana atrás era na verdade pessimista, mas que agora é algo inteiramente diferente. É o começo da perspectiva positiva. Quando pessoas se dizem realistas, estão enganando a si mesmas. Elas, na verdade, não passam de figuras negativas. 3. Da mesma maneira que você tem necessidade de alimentar o corpo, é preciso também que alimente o espírito. A fim de tornar o seu espírito sadio, cumpre alimentá-lo com ideias construtivas e sãs. Comece, pois, agora, a adotar pensamentos positivos. Leia o Novo Testamento e sublinhe toda sentença que diga respeito à fé. Assinale assim todas as passagens sobre a fé que encontrar nos 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Anote especialmente as de Marcos 11, versículos 22, 23 e 24. Eles servirão de amostras das passagens que deverá sublinhar e gravar profundamente em seu espírito.
4. Decore essas passagens. Decore uma por dia até que possa recitar de memória todas elas. Isso levará tempo. Lembre-se, porém, que você tem consumido muito mais tempo com suas atitudes negativas. São precisos esforços e tempo para eliminar tais atitudes. 5. Faça uma lista de seus amigos para determinar qual que pensa mais positivo. Vamente e cultive sua companhia. Não abandone os amigos de atitudes negativas. Achegue-se, porém, aos que são dotados de um ponto de vista positivo. Faça-o durante algum tempo até absorver-lhes o espírito. Depois disso, poderá voltar para a companhia de seus amigos de atitudes negativas e incutir neles a nova feição de pensamentos que adquiriu não aceitando naturalmente o seu negativismo. 6. Evite discussões. Sempre que se exprimir uma ideia negativista, contraponha a ela uma opinião positiva e otimista. 7. Faça constantemente suas orações, dando-lhe sempre a força de ação de graça na suposição de que Deus lhe está dando coisas maravilhosas, pois se assim o julgar, certamente haverá de recebê-las. Deus lhe dará apenas as bênçãos segundo a sua fé. Ele deseja dar-lhe grandes coisas, mas mesmo ele não poderá fazê-lo receber mais do que aquilo em que você tem fé. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9h29. O segredo de uma vida melhor e de êxito está em repelir os pensamentos doentios. Substitua-os por novas ideias impregnadas de fé. De uma coisa pode estar certo: o influxo de novos pensamentos fará de você novo homem, dar-lhe a nova vida. 14. Acalme-se para que Pronto, paramos por aqui no 14, que eu fico para amanhã reencerrarmos o livro. Aqui. Inclusive, estava aberto o microfone. Agora que eu vi. Só um segundo. Estou abrindo a câmera. Então, eu mandei um recado aí para você, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Falando a respeito de infartos, né? Da onde veio, como cuidar, como você, como contraparte, cuidar, como orar. Falou tudo aí, não sei se você estava atento. Mas falou tudo. Um pouquinho, então, releia. É uma parte muito importante, que foi para você, né? A história para todos nós, mas diretamente para você, essa parte. Dizendo essa história do tamanho da fé, né? Que ela é proporcional ao tamanho do êxito. É isso que ele trouxe, muito importante. Beleza? Vamos seguir nossa vida, queridos? Alguém quer trazer alguma coisa aí a mais? Eu destaco também aquela parte que ele fala sobre a conexão, a ligação, a união da ciência com a religião, com a espiritualidade. Um médico orientando pastores, né, para orientar as pessoas. Sim. Isso tem ajudado bastante. Enquanto fica essa separatividade da ciência e o espírito, né? Então, mas o problema é trazer isso como a solução, entende? E, de novo, essa ressalva do livro, né, que eu trago. Como se isso fosse a solução, né? Como se a espiritualidade fosse a solução. A solução é a associação. O problema é a desassociação. Uma pessoa que está altamente espiritualizada, mas não está em contato com a matéria, vai ter problema também. Né? Vai ter problema. Outros problemas, de outras ordens, mas vai ter problema. Então, é só essa ressalva, né? De compreender esse lugar, entendeu? De não ficar nesse lugar de uma coisa é a salvação da história. Não é. Não é. Também tem uma coisa que ele passa assim muito desapercebida, ele não trata de uma forma direta, que é a história de você largar a mão, entende? De você ter essa fé na confiança, entende? E deixar com que a coisa aconteça. Sair do temor. Ele fala aí do temor, né? Na hora dessa história de quem você está trabalhando, de quem você ama e está cuidando, né? De você simplesmente... Ravamos.
simplesmente confiar, né? E tirar esse lugar, porque você está vibrando, vibrou no temor, na preocupação, sabe? É um pouco que eu te falei no dia, né, que o Messias foi para o hospital. Não peça a cura. Não é esse lugar, entende? O pedido não é nesse lugar. O pedido é do desfrute do processo, da confiança do que está acontecendo e do processo. E que ele possa cumprir a missão dele, que vocês possam cumprir a missão de vocês como casal, etc., mas na confiança, entende? A hora que você vai para esse lugar da confiança, acaba o temor, cara. Acaba a dúvida, acaba a angústia. Você tudo, afasta todo esse lugar. Entende? E esse lugar é o lugar que coloca a gente em enrascado. Isso ele está trazendo aí. Mais algo, queridos? Juramar, Rita de Cássia, Luzia Solange? Ou vamos seguir nossa existência aí? Isso mesmo. É só agradecer, gratidão. Muito bom. Esse livro está sendo excelente também. Está trazendo uma série de reflexões, né, interessantes. Então, um beijo e um queijo. E quem comeu seu queijo? Vai ler quem comeu seu queijo. Beijo. Tchau. Fui. Bye.